Fala, nação empreendedora! Aqui quem vos fala sou eu mesmo, Hugo Fernandes. Talvez você não esteja reconhecendo por causa do visu. Eu que sou um camaleão, quase todo dia eu venho com um visual novo. Mas eu tava com saudade de gravar aqui, tá? E falar com vocês, trazer essa mensagem do empreendedorismo, empoderar esse movimento que transforma vidas, transforma as famílias, transforma o país. E é o empreendedorismo, né? Os pequenos e grandes empresários que levam o país nas costas, né? Não, Com Sandrão? toda certeza. Então a gente está aqui justamente para trazer, né? Mais uma oportunidade para você conhecer a história de alguém que começou a empreender, que, como todo bom empresário, teve suas dificuldades, teve seus desafios, mas não desistiu. E hoje ele está aqui para contar algumas histórias aqui para a gente, a trajetória de vida dele, um pouco do negócio dele, tá? Então, assim, fica aqui com a gente até o final, que vai valer muito a pena. Mas antes de a gente apresentar quem é esse convidado, tá? Se você é novo aqui, se inscreve no canal, aqui embaixo, ó, clica aqui em se inscrever e me apresentar, né? Meu nome é Hugo Fernandes, minto. Meu nome não, meu arroba. Não existe, tem que se apresentar pelo arroba. Não existe nome aqui. Mano. Aqui ninguém se apresenta mais pelo nome normal. É o arroba. É o arroba. Arroba Hugo Fernandes com Y. O seu é como meu parceiro. Arroba Sandro Samper. Show. Se tiver outra, é cópia, né? Se é outra cópia, só tem eu, pai. Show. Show de bola. E aí, Sandrão, a gente tem alguma consideração para fazer antes de começar esse episódio? Ó, você falou muito bem que a gente traz empresários e empreendedores para mostrar a trajetória, né? E se você é o empresário, se você é o empreendedor, ou se você está querendo entrar nesse mercado, eu tenho um recadinho para te dar. Nada melhor do que você ter a sua empresa sendo cuidada por uma empresa que é séria. E por isso que as nossas empresas, quem cuida da contabilidade é a Legrand Inteligência Contábil. A empresa que está com a gente desde o começo, a empresa que cuida de todos os nossos negócios, é a empresa que a gente confia e é muito mais que empresa, porque ela não cuida só do nosso CPF, ela cuida do nosso... Ou ela não cuida só do nosso CNPJ, ela cuida do nosso CPF. Qualquer decisão que a gente vai tomar, seja para adquirir um imóvel, a gente consulta ele. Já nos livrou de poucas e boas. E várias vezes. E aí você deve estar pensando, pô, mas eu quero começar agora, eu sou MEI, eu não quero... Pronto, a Legrand, ele tem um núcleo especializado em microempreendedor individual. Exato. Então, se você quer estar em boas mãos, tá aqui, ó, tem um QR Code em algum lugar aqui, tem um QR Code aqui embaixo também, aponta o celular, vai lá e conversa com os caras, porque nós garantimos a Legrand. Dica de ouro, vai empreender, não vá de peito aberto. Não vá não, pai, porque é barril. E agora vamos apresentar o nosso convidado, Show né, de Hugão? bola, nosso convidado aqui, ele tá trazendo uma proposta massa aqui pra gente, né? O tema de hoje que é empresas quebram, pessoas não. Ixi, é isso? Vamos lá, vamos entender mais sobre isso aí. Exatamente. Vamos lá, galera, recebam aqui o Renato Carneiro, não é isso? Renato Carneiro, meu irmão, seja muito bem-vindo, tá? Obrigado a vocês. Renato, seja bem-vindo. A gente está muito motivado para conhecer um pouco da sua história. E eu gostei muito dessa headline. A gente quer saber, se apresente e depois você conta pra gente o porquê que empresas quebram e pessoas não. Legal. Chegar um pouco para cá o microfone. Então, boa noite. Obrigado aí a vocês pelo convite. O Hugo Sandro e toda a equipe aí. Equipe grande aí da Ecossistema Podcast. Contar um pouquinho do que a gente vem aprendendo aí ao longo do nosso tempo de vida, né? De trajetória empreendendo. Eu sou aqui de Salvador, sou baiano, nascido e criado na suburbana, no Lobato. Sim. Então, é um dos grandes privilégios da minha vida ter nascido num bairro popular. E ao longo do tempo eu venho empreendendo, venho conhecendo, me conectando com pessoas, aprendendo a cada momento. E a ideia do livro é justamente compartilhar tudo que a gente passou aí, o que deu certo, o que não deu certo, o que foi sucesso, o que foi realmente um momento de aprendizado e como é que a gente faria diferente hoje com a experiência que a gente tem depois de 30 anos empreendendo. Show. Então diz aí, ó. Quem é você? O que você faz? Já vi que você é escritor. É isso que eu ia falar agora. Escritor. O que você faz? Quem você é? E apresenta o seu livro, que eu tô doido para conhecer mais sobre o Inquebrável. Esse é o livro, Inquebrável. Empresas quebram, pessoas não. Né? Então, o seu Renato, pai da Nicole. Né? Nicole tem 14 anos, meu grande bem.
Eu tenho uma empresa de TI, tá? A Innovit, que tem 16 anos. Então, é uma empresa que é uma empresa de sucesso, que já funciona sem a presença do dono, enfim, processos redondinhos, que está aqui no livro toda a história dela. Boa. Não pode deixar de estar, né? Que é a empresa que deu certo e está até hoje. Eu tive outros negócios ao longo do tempo, né? Que eu espero que possa compartilhar aqui com vocês. Show. E esse exemplar aí é do ecossistema? Mas aqui é de vocês, trouxe aqui, já eu vou... Eu ia falar isso agora no final, eu quero uma dedicatória, porque daqui a pouquíssimos meses ou anos, eu quero dizer assim, eu tenho um exemplar autografado. Do Inquebrável. Porque o Rumi vai chegar longe. Inquebrável, empresas quebram, pessoas não. Como contextualize isso aí pra gente. A ideia aqui é a ideia da resiliência, né? Veja, você vê muitos esportistas aí que muitos não desistem na primeira caída. Verdade. Então, eu vou contar aqui, no momento certo, o que eu passei durante esse tempo e que não fez com que eu desistisse. Né? Ou pelo sonho, ou por missão, ninguém sabe. Sim. Mas você quer chegar a algum lugar, meu irmão, então você não espera tempo ruim, né? Aquela velha história, se você quer fazer uma atividade física, você vai na chuva ou no sol. Exato. Se esperar o tempo... Você fica refém das consequências da vida. Então, você tem que ser a causa tem que ser sua, entendeu? Para daí isso gerar consequências. Então, essa ideia, né? Eu tive o prazer de convidar um querido amigo, Quito Góes, contei a história do livro para ele, não tinha o nome ainda. Massa. E aí ele disse, rapaz, é inquebrável, empresas quebram, pessoas não. Eu disse, é isso aí, não precisa dizer outro, foi tiro e queda. Então, essa é a ideia. Pô, Quito é brilhante, Quito é brilhante. A gente entrevistou ele aqui também, Quito é brilhante, é fantástico. E quando eu vi essa headline pela primeira vez, eu só lembrava da minha trajetória. Porque quando eu ouvi empresas quebram, as pessoas não, primeiro eu fiquei, será? E quando eu olho para trás, eu falei, velho, eu quebrei 4 empresas. Isso então, fato, as empresas quebraram, eu tô aqui, eu não tô quebrado. Então, aí depois fez sentido quando eu olhei para trás. Pô, fantástico isso. Né? Porque se você for analisar grandes empresários, eles quebraram ao longo do tempo. Né? Eles construíram negócios que não deram certo e você falou de resiliência. Eles não pararam, eles continuaram até acertar. Então, eu achei fantástico, velho. E eu me identifiquei com isso, porque eu já quebrei 4 empresas. Aí, por exemplo, se eu for olhar agora pro contexto de uma situação, meu padrasto sempre foi CLT, abriu uma empresa, não deu certo, voltou a ser CLT. Ou seja, ele quebrou. Né? Por quê? Porque se ele não quebrasse, ele ia continuar persistindo e abrir outra empresa, mas ele quebrou. Né? Então, essa é uma história de uma pessoa que quebrou ao invés de só a empresa. Né? E aí eu queria que você contasse a sua trajetória. Né? Quanto tempo que você empreende, quais foram as empresas que você... Então, vamos lá, posso contar então logo primeiro a experiência? Certeza, à vontade. Como eu falei, eu nasci e me criei, né, na suburbana. Então, naquela época eu já queria, eu entrei no ensino médio, eu já queria começar a trabalhar, queria ganhar meu próprio dinheiro. Me incomodava ver meus pais trabalhando. Que massa. Sabia que não era sacrifício para ele, né, era o 9, mas era o maior amor e prazer. Mas eu disse, não, eu quero ter meu dinheiro. E aí eu decidi entrar num curso técnico, em vez de ir no científico. Antigamente era científico, né, para você fazer vestibular, né, prestar vestibular. E aí eu fiz eletrotécnica. E durante meus 3 anos aí, do primeiro ao terceiro ano, eu estudei em escola técnica. Só que, e aí eu estagiei, né, na Petrobras, precisava de um estágio. E eu lembro que eu comprei, foi tão marcante que eu lembro que eu comprei no meu primeiro salário. Comprei um tênis rainha. Vermelho e branco, uma tirinha vermelha. Então aquilo marcou, eu fiquei com a nota fiscal guardada durante 1 ano. Caramba. Não servia para nada, mas tinha uma questão afetiva muito forte. E aí quando terminou o estágio, eu disse, o que é que eu vou fazer? Ainda estava estudando no último ano, terceiro ano. E aí eu vi um amigo passando na rua, vendendo pizza brotinho. Todo mundo aqui já comeu aquela pizza semi-pronta, congelada, né? Maravilha, aquela coisa muito cômoda de você chegar ali, botar no micro-ondas ou no forno. Isso. E aí eu tinha uma graninha guardada ainda, eu disse, Sérgio, você não quer me revender essa pizza mais barata para eu começar também a vender, né? Me passar e revender? Ele, tudo bem. Ele estava fabricando e vendendo. Aí eu comecei a fazer isso. Eu era uma pessoa muito tímida, tô falando de 16, 17 anos, muito tímida. Realmente era muito tímido. Me relacionava muito bem com meus amigos do futebol, do Baba, mas eu não conhecia, eu era muito tímido. E aí, depois de um tempo, e assim, eu não tinha carro, muito novo, eu pegava ônibus e ia para o Iguatemi, que era o único shopping que tinha na época. Estou falando de 91, 92, né? Sim. De muito tempo atrás. E aí eu tive que quebrar essa timidez. Então eu batia nas portas com 2 mochilas e oferecia minha pizza. E foi dando certo. Aí chegou uma hora que ele não estava conseguindo fabricar para ele nem para mim.
que é um processo artesanal. Sim, sim. Aí eu fui um belo dia na casa dele pegar a pizza e vi a porta um pouco aberta e vi que o processo era artesanal mesmo. Ele botava as pizzas na mesa e disse, pô, é muito fácil. Eu também E aí eu faço. disse, velho, eu vou fazer. Falei com ele, disse, não, tudo bem, você tá certo, eu não consigo lhe entregar. E aí busquei fornecedores. E eu chegou um momento que eu tive que eu até tomei uma decisão acertada, né? Talvez tenha sido meu anjo da guarda que ensinava por esse caminho, que eu estava na decisão se eu compraria a massa da pizza pronta ou se eu fabricava. E eu estava precisando pegar um empréstimo na época para comprar um forno industrial. Imagine só eu começar um negócio com aquela dívida, né? Ia ser realmente, eu ia quebrar antes de começar a vender, eu não tenho dúvida. E aí eu tomei a decisão certa e tudo eu terceirizei. O queijo eu comprava, ralava e comprei muito matéria de primeira. Então, naquela época, eu já tinha uma noção do que é valor. Entendi. Então, minha pizza era uma das Qualidade. pizzas mais caras do mercado, mas era a melhor pizza. Eu não comprava nada de segunda, tudo de primeira. Meu molho eu ia na época na Macro, comprava molho pronto. Então, eu já tinha uma noção de custo e eu comecei a vender as pizzas. A melhor massa de Salvador, eu pegava aqui numa delicatessen famosa. Então, minha pizza era... Eu me recordo que o primeiro preço que ela teve, saiu o kit com 10 pizzas por R$12, R$1,20. A pizza custava 60 centavos para mim. Então, fazendo uma conta grosseira, 100% de lucro aí. Né? Então, eu concorria com a maioria das pessoas vendendo a R$10. Então, começou super bem. Aí, eu estagiei aonde? Em Madre Deus, na Petrobras. Então, tinha uma relação lá com as pessoas. Vou vender na Petrobras. Pegava um ônibus, ia para Candeias. Né? E aí lá, eu concorria com o segurança, com o cara da segurança, ou seja... Como eu fiz muito contato lá, o pessoal me chamava de carneiro, então o pessoal gostava muito de mim, aí tinha um pessoal que ia lá, me pegava, eu cheguei, aí o pessoal me pegava e entrava com ele, para poder não apanhar. E aí eu vendia muito lá. E aí no meu auge, eu cheguei a vender 1.000 pizzas em uma semana no período de carnaval. Caramba! Nossa. Então eu dormia às vezes 2, 3 da manhã fabricando, né, a pizza, e no dia seguinte não dava tempo, eu ensacava, né, botava os molhos ali direitinho, botava os ingredientes de maneira bem simétrica, né? Porque você come com os olhos, então isso também foi uma coisa que eu me liguei muito na época. E eu botava no saco, ensacava, deixava no freezer, no dia seguinte já nem estava congelado, aí eu ia para roupa vender. Então foi uma experiência bacana, comprei carro assim, meu primeiro carro foi um Passat iraquiano. Então assim, é um orgulho retado você começar um negócio e começar... E assim, eu tinha muita noção financeira, né? Então eu tinha certeza que aquele dinheiro não é meu, porque eu comprava a prazo e vendia a prazo. Sim. Então, imagine só, uma pessoa que nunca teve nenhuma experiência, com menos de 18 anos, você ter dinheiro no bolso, porque imagine 1.000 pizzas aí vendendo a R$12, quanto é que você não recebia? Só que eu sabia que o dinheiro não era meu. Então, tinha muita consciência e isso foi importante, porque eu consegui ter uma relação muito boa com os fornecedores. E aí, eu tive uma proposta, né? O negócio estava prosperando, e aí tive uma proposta de um amigo de colégio, que morava em Dias d'Ávila. O pai dele, na época, trabalhava vendendo quentinhas, pessoal oriental, né, com Sansei, Nisei, enfim. E aí era muito esperto. E aí eles quebraram com o negócio da quentinha. E aí ele disse, Renatinho, me chamava de Renatinho. Você não quer me vender aqui umas pizzas para eu fabricar, para eu poder revender aqui, não? Eu disse, não, tudo bem. Aí ele me convidou, fui lá. E aí o pai dele queria que a gente abrisse uma fábrica lá. Mas aqui não estava me cheirando bem. Disse, rapaz, não, faz o seguinte, eu vou lhe fornecer a pizza mais barata. E você vai vender. Aí eu tive essa ideia de que vou ganhar na escala. Então, o que eu fabricava, eu passava uma parte para ele e a outra eu vendia. Aí, ao mesmo tempo, outro colega também de colégio disse para o Renato, meu irmão, aqui já em Lauro de Freitas, tá sem trabalhar, é um cara que conhece muita gente. Você não quer fazer o mesmo processo com ele? Microfranquia. E aí eu disse, pô, bacana. Ou seja, eu peguei que já era artesanal, praticamente só fabricando, teve um período que a mãe chegou de viagem também a ajudar a fabricar, e comecei a distribuir. E aí minha margem foi lá para baixo. Né? E aí foi o que aconteceu. Claro, eu estava vendendo mais, meu lucro menor, mas você ganhando na escala, o resultado no final até que saía melhor. Só que eu entregava a pizza na semana, na outra semana eu entregava e recebia da semana anterior. Criei esse modelo. Aí chegou um momento que os dois ficaram me devendo. Aí o de Lauro de Freitas disse, não, segura um pouquinho lá, não me entrega agora não, que eu vou receber primeiro, vou lhe pagar para pegar de novo. Você viu o perfil do cara. Sim. Já o de Ardável disse, não, tô atrasado, mas vou lhe pagar, tô atrasado, mas vou lhe pagar. Eu, inexperiente, caí no conto do vigário. Aí quando eu olhei, tinha 3 meses sem me pagar. Caramba. Imagine só naquele momento, você sem fluxo de caixa. E você entregando. Aí começou a voltar cheque meu, aí minha mãe é uma pessoa super correta, ficou muito incomodada. Eu não tinha 18 anos ainda, então nem era de maior, né? Assim,
dentro da lei brasileira na época. E aí eu me vi na situação que eu comecei a atrasar pagamento de fornecedor, que ele estava me deixando angustiado. E aí o cara enrolando, meu negócio quebrou justamente nesse momento. Caramba. Que eu não conseguia arcar com os compromissos, não tinha fluxo de caixa. Veja que é um negócio próspero. E quebrou justamente no momento de crescer. E foi esse o primeiro aprendizado que eu tive no livro, que crescer muitas vezes é o pior caminho que você pode tomar. Tem que ter o tempo certo para crescer também. Tá? E aí eu terminei o negócio de pizza. E aí aqui eu posso tocar o barco, né? Pode, começar a contar. Vai embora. E aí quando eu terminei o negócio de pizza, eu decidi começar a trabalhar. Uhum. Aí eu fui contratado por uma pessoa para poder fazer um trabalho informal como digitador. Como eu gostava de informática, disse, pô, tudo certo, vou aprender a digitar. E naquela época, você está falando de computador com tela de tubo verde. Vocês não pegaram isso, que o teclado você batia ali, ó, eu via zoada. Tô por fora. E aí eu comecei a fazer um trabalho de digitador. Eu fazia a digitação de um sistema contábil. Sim. Só que eu disse, pô, eu preciso aprender, a única coisa que eu preciso saber é digitar. Né? Ter atenção com os dados e do papel e jogar no computador. Aí eu pedi a chave da empresa para o dono, para começar a ir lá dia de sábado e domingo, porque eu queria aprender a digitar. Então eu pegava os textos sozinho então eu comecei a ter muita habilidade digitando. E aí meu serviço terminava 10 dias antes do mês. Então esses 10 dias que sobravam eu estudava. Aí a primeira oportunidade que teve, eu fui trabalhar nessa empresa. Tá? E aí eu trabalhando nessa empresa, entrei como um suporte técnico, tá? de informática, e fiz carreira nessa empresa durante 12 anos. Logo com os 2 primeiros anos dessa empresa, um amigo de rua, ele chegou a ser o maior vendedor da Sharp. Não sei se vocês conhecem, ele fala na Sharp, né? TV, né? Sharp era TV e tal. Eu tive. Pronto. Ele era vendedor da Sharp, então ele vendia super bem, chegou a ser o premiado como o melhor do Brasil. E aí convidaram ele, a Prosdóximo, outra empresa também que fechou, também convidou ele para abrir uma franquia. Como a gente tinha muita amizade, eu sempre gostei de ter amizade com pessoas mais velhas, ele já era uma pessoa que devia ter uns 10 anos mais velho que eu. Ele pegou e disse, olha, vamos abrir uma empresa, uma representação da Prosdóximo. Eu disse, pô, beleza, mas eu não tenho muito tempo, eu estou aqui trabalhando, a graninha que eu tenho ajuda a abrir a empresa. Uhum. A gente foi no Sebrae, foi um aprendizado incrível. Eu digo a você que o Sebrae hoje, por microempreendedor e por empreendedor, é o maior rede de apoio que existe no Brasil. Verdade. Tá? Eu sou fã do Sebrae até hoje. Tem muito recurso no Sebrae que os empreendedores não sabem. Tá? Então, recomendo que cada um aqui vá lá, procure o Sebrae, que eles vão dar muito apoio. Então, o Sebrae me ajudou muito. Então, para mim, foi uma experiência legal, porque eu tive os caminhos traçados, mas estou falando isso há 30 anos atrás. Né? Hoje você vai no Google, você abre a empresa pelo Google, pela internet. E aí eu fui na Juseb, então tive uma experiência boa, entendeu? O que é junta comercial, o que é CNPJ. E aí a empresa naquela época demorava 1 mês para abrir. Assim que a empresa abriu, a Prosdóximo pediu concordata. Aí chegou e disse, cara, CNPJ na mão, fazer o quê? Aí disse, cara, vamos botar alguma coisa aí para dentro. Aquela velha história, vai desistir, começou, a gente ia para praia, começou a chover, vamos fazer outra coisa, né? E aí a gente teve uma ideia de buscar, não sei como é que surgiu isso, para a gente fazer a representação daquele filtro de água Europa. Sim. Não sei se você conhece. O Sandro conhece mais daqueles, que o Sandro é das antigas. Todas antigas. É o mesmo filtro, você bota um filtro na torneira da pia. Então você tem a pia e também tem uns filtros normais. E a gente foi lá, conversou com o cara gostou e ele disse, isso aqui, a primeira venda de vocês e tal. Aí a gente achou aquilo fascinante. Nossa. Né? Parecia 2 meninos que namorou pela primeira vez, tá? Saí apaixonado. E aí o que foi que a gente fez? Vamos abrir uma vaga, né, para contratar vendedores. Colocamos o anúncio no jornal. Como nós não tínhamos sede, né? Na época que eu abri a empresa, tive que abrir a empresa. Eu peguei meu quarto, lá minha casa era grande, era eram 5 filhos, mas as meninas eram um quarto e os meninos outro. Aí peguei meu irmão, joguei outro quarto, peguei meu quarto, tirei tudo e quebrei a janela, fiz uma porta, que antigamente você podia, para ter representação, você precisa ter um espaço físico. Sim. Aí o pessoal foi lá, me deu a vará e pronto. Depois eu botei meu quarto de volta e fiz um escritóriozinho. E aí, a gente pegou e abriu um anúncio no jornal, alugamos uma sala, tá? Para poder, uma sala bonitinha para receber os vendedores. Sim. E aí nesse dia a gente saiu com 12 vendedores na rua, disse, pronto, vamos ficar rico. Treinamos e no mesmo dia a gente selecionou, tá? Fez a entrevista, selecionou, já treinou o pessoal. Entregou os classificadores com os prospectos, tudo, a gente já estava contando dinheiro, imagine só. E esse que início foi um mês vendendo na rua e não sei o que, só gastando tempo e dinheiro e 0 de vendas. A gente não teve uma venda, tá?
Aí o pessoal fala, não é possível. Não teve uma venda, ninguém, o pessoal parece que desistiu. Um negócio mal treinado, né? Sim, sim. Começou errado, vai dar errado. Não é bem assim, né? Você, a troco de quê, né? Tem os custos que você tem que botar aí, tem o incentivo financeiro. Naquela época a gente não tinha noção. E esse negócio nem bem começou, ele já não deu certo. E a gente ficou com a empresa inapta. Né? Ele foi para o caminho dele, eu continuei trabalhando, fiz carreira nessa empresa, então para mim foi muito importante, porque até então só tive experiência empreendendo, eu era o único dono, não tinha quem me ensinasse, não tinha onde aprender no ambiente corporativo. E nessa empresa eu tive que aprender muito, principalmente a humildade, né? Você com 18 anos, você pensa que você é dono da verdade, né? Exato. Eu lembro que quando eu falei para o meu pai minha família é de interior aqui de Valente. A minha mãe era um exemplo fantástico, porque apesar do tempo dela, ela sempre quis trabalhar. Então, a minha mãe não era dona de casa, minha mãe trabalhava, sustentava a família também junto com meu pai. E meu pai estudou até a 3ª série do ensino, né? Do ensino primário ali. Então, ele veio para aqui para servir a aeronáutica. E aí, não fez carreira, mas começou a trabalhar. Então, meu pai também empreendeu. Sim. Era um cara da prática. Né? E aí, eu cheguei para ele na época e disse, meu pai, tô querendo abrir empresa. Ele me chamou, calma, né, bem por aí, isso aqui, só que você não ouve com 18 anos. Quem é adolescente aqui sabe, quem tem filho chegando nessa fase, a fase da aborrecência, sabe. Não vai escutar você, pergunta por perguntar. Ou então pergunta porque quer que fale o que você quer ouvir, né, para validar as suas afirmações, né. E aí eu disse, eu não esqueço desse dia, e aí depois que eu quebrei, eu só lembrei dele. Claro que ele não me disse nada, né. E assim, e aí eu peguei e fiquei nessa empresa. E foi muito bom, porque, de fato, a humildade, assim, eu tive que realmente esperei, calma, eu não sou dono da verdade. Tem pessoas aqui que estão na empresa, no ambiente corporativo há muito tempo, deixa eu aprender com elas. Então, tive que aprender a me relacionar melhor, né? Ouvir as pessoas e tal. E aí, tive um crescimento muito bom. Primeiro, porque eu entendi o que era uma empresa. O que é que a empresa precisa ter para poder ela funcionar sem a presença do dono. Uhum. Setores organizados, bons líderes, sabe? Cultura. Então, aprendi muito nessa empresa. E, assim, relacionamento com o cliente, porque eu comecei dando suporte na empresa, depois eu virei gerente de TI. Sim. Então, eu cuidava da rede da empresa e tinha também uma equipe que a gente plantava sistema. Na época era uma empresa de uma software house, que tinha sistema financeiro, etc. A gente atendia clientes e eu que me relacionava com esse cliente para implantar, para botar minha equipe para atender. Então, eu tive também que lidar com essa habilidade. Você, né? Comunicava com as duas pontas. Com as duas pontas. Então, para mim, foi um aprendizado extraordinário. Uhum. E aí, ao longo do tempo, eu ainda morava com minha mãe, o tempo foi passando, aí você construindo sua carreira, pegando uma aquisiçãozinha financeira. Aí, faltando 2 anos, eu pedi para sair, eu disse, já não dá dando para mim isso aqui. Sabe aquela coisa que incomoda você estar num lugar que você não percebe que vai crescer? Tá? Porque minha área era a área que a empresa não vendia, era mais programadores e tal, e não vou crescer. Só que eu disse, pô, vou montar meu negócio, mas como é que eu vou montar um negócio sem nenhum tipo de aprendizado, né? Teórico. Não fiz faculdade de administração, não fiz nada disso. Aí eu descobri, na época já tinha um pouco de acesso à internet, e descobri que existia um negócio chamado plano de negócio. Aí eu fui na internet, comprei um livro chamado O Segredo de Luiza. Que é um livro fantástico. Que é um livro que ensina você a montar um plano de negócio. Fantástico. Fantástico. Exatamente. É uma história fantástica, meio lúdico. Meio lúdico. É muito simples. Aí, irmão, eu peguei e fiz o quê? Disse, a história de Luiza, né? O Segredo de Luiza. Todo empreendedor tem que assistir esse livro. Todo mundo que quer empreender tem que assistir, massa. não, tem que ler o livro. Tem que ler. E aí, o que foi que eu fiz? E ver que Deus coloca as coisas certas na hora que você está pronto, né? Eu estava lá estudando o livro, aí minha irmã mais velha, eu tenho 3 irmãs e um irmão, né? Parte de mãe e pai. Rapidinho. Só para você não ver que é mentira, aqui ele. Ele aqui, ó. Você tem esse livro? Que massa, eu li o livro. Esse aqui mesmo. Esse fantástico. Eu tenho até ver onde é que tá o meu. Mas ele aí. Fantástico. Então, ó, você que tá aí em casa, recomendo. Querida. Muito bom mesmo. E aí eu peguei, estudei o livro, né? Muito a fundo, se vou montar um plano de negócio. Só que naquela época eu ainda estava na empresa. E aí eu disse, cheguei para o dono da empresa e disse, preciso sair. Contrate uma pessoa que eu vou passar o conhecimento, mas eu vou sair para poder montar meu negócio. E aí, antes de eu sair da empresa, a minha irmã, que morava em Feira de Santana, trabalhava na VASP. Eu estou botando aqui já 3 nomes de empresas que já é quebrado. Aí eu peguei. Era muito fácil quebrar a empresa antigamente, né? De dias atuais também. E aí ela veio para aqui, para Salvador. Minha irmã sempre trabalhou muito tempo na área de turismo e ela é uma exímia vendedora, tinha muito relacionamento. E eu disse, olha só, eu ia montar uma empresa de TI logo, né? Sim. Aí eu disse, não, peraí, já tenho venda, já tenho cliente, porque até ia começar do zero, pronto. Minha irmã, você não quer abrir agência de turismo comigo, não? Ela, como assim?
É assim, calma, eu vou abrir a empresa, já sei de tudo aqui, ó. Segredo de Luiz, assim, montar para o negócio. Expliquei ela, bora. Aí eu fui, chamei, eu sempre fui um cara de ideias, e aquela ideia eu tenho que botar no papel. Aí eu convidei um amigo, o Anderson Tribal, que é um cara que desenha super bem. Dei a ele a ideia idealizei o nome da empresa, que era V7. Aí eu fui lá na internet, numerologia, vi que o 7 era, cabalisticamente, era um nome positivo, um número positivo. E a gente fez uma marca massa, que era um V, e a outra ponta do V era um 7, turismo. 7. Velho, lindo. Quem olhava assim, disse, porra, a empresa aqui, mega empresa. É importante que o empreendedor entenda que ele precisa se mostrar como grande. Com certeza. Porque senão o material ruim, uma marca ruim, o cara já não lhe recebe. E você já sabia fazer isso desde a época da pizza, Já sabia desde a época da pizza. Show. A pizza era bem organizada, bem bonita. E aí eu disse, vamos nessa. Aí eu peguei... Eu não deixei de fazer nada que tinha no manual, né, do Business Plan. E aí a gente foi para onde? Para a Vila do Atlântico. Disse, pô, vamos no lugar que o pessoal tem uma renda per capita boa, né? Vamos, Vilas. Naquela época a Vila estava crescendo. E aí eu encontrei um ponto bacana em frente àquele posto de gasolina de Vilas, o principal. Sim. Ali no Empresarial, Vila, se não me engano. Tem empresarial. Né? Logo depois. Fica numa esquininha ali. Isso. Aí eu fui para lá, a gente alugou uma sala. Isso, o dinheirinho que tinha. Só que minha irmã, como ela tinha carteira de cliente boa, ela disse, ó, gente, estou agora com a agência. E eu tinha alguns conhecidos, vendi muito pelo Orkut. Vendi muito pelo Orkut, o pessoal, tô com essa agência aqui, a pessoa não entendeu nada. Pô, Zé de TI tá... Não, calma, é assim o movimento. E aí a empresa, no segundo mês, o primeiro mês já tá se pagando. Caramba. Então isso foi ótimo. Aí todo o dinheiro que entrava na empresa, marketing. Tinha umas coisas que você não sabe onde você aprende, né? Deve ser o meu anjo da guarda, que é maravilhoso. E aí busquei uma revista bem famosa que tem em Vilas, a Vila Magazine. Botei lá investimento desde o início. E panfletei. E entrevistei as pessoas na rua. E aí eu entrevistava a pessoa na rua e tinha mais certeza que eu tomei a decisão certa. Eu já sabia que existiam 6 empresas de turismo em Vilas. Só que as pessoas que eu entrevistava diziam assim, que massa, uma agência de turismo em Vilas. Nossa. Eu disse, opa, meu Deus do céu, vou nadar no Oceano Azul. E aí eu comecei a vender muito em Vilas. Só que chegou a hora que eu disse, espera aí, velho. Estou validando meu MVP de empreendedor. Montando um plano de negócio, dando super certo. E aí, em paralelo a isso, eu preciso idealizar a minha empresa. Então, eu fiquei esse primeiro ano também com a agência de turismo e também vendo o que é que eu ia vender de TI, né? E a empresa que eu trabalhei me convidou também para poder fazer um serviço para ela. Então, de certa forma, eu comecei a ter também uma renda fixa. Então, eu hoje, naquele ano, foi 2007, eu fiz auditoria de segurança de 5 empresas grandes aqui em Salvador. Fui responsável técnico da Coelba, da Prodeb, da Insinuante e da Veracel Celulose, que fica lá em Porto Seguro, que tem 5 mil. Então, assim, foram 4 projetaços, assim, de muita responsabilidade, e eu tinha uma grana guardada, pelo menos para eu poder me sustentar. E se a empresa precisasse, eu dar também. E aí, ao longo desse tempo, eu fui tentando passar a situação para minha irmã para poder idealizar a minha empresa. E aí, ao final de 2007, eu idealizei o nome da Innovit, que aí vem de inovação em IT, né, em tecnologia da informação. E aí, mesma coisa, chamei uma pessoa, fiz uma marca top. Essa marca durou 10 anos. Eu só fiz o redesenho dela depois de 10 anos. Então, se você ver a marca da Innovit hoje, é outra marca. Eu chamei esse meu outro amigo que fez a marca lá. A primeira marca, eu fiz uma permuta, que naquela época eu me virava, fazia site, fazia tudo. Chamei um cara que desenhava e disse, velho, eu vou fazer seu site, você faz minha marca. Tudo certo, tudo, beleza, tudo certo, escambo, né? Porque... Escambo, E aí, deu super certo, assim. A Innovit, aí eu deixei a agência com minha irmã. Com o tempo eu ainda apoiei ela, mas não era o negócio dela administrar, né? Aí a empresa ainda durou um ano e pouco. E aí eu comecei a Innovit. A Innovit começou exatamente em março. Eu reativei aquela empresa que eu abri. Então, a Innovit no CNPJ lá é desde 95, mas ela tem 16 anos, porque eu reativei em 2008. Então, tirei o nome da empresa, botei um novo, tirei o sócio, né? E hoje estou tocando o barco aí sozinho, tá? E a Innovit começou com muitas empresas, né? Sem cliente, mas com muita vontade, né? Então, o dinheiro da minha rescisão, eu comprei um bom notebook, então eu fiquei durante um tempo, então eu atendia. É aquela velha história, né? Microempreendedor, ele bate escanteio, vai para a área e ainda vai para o gol para defender. Exato. E aí, o primeiro ano da empresa, eu não esqueço, foram 6 clientes que a gente captou, e no primeiro ano eu já contratei a primeira pessoa. Meu primeiro colaborador foi meu irmão, né? É meu irmão ainda, mas na época ele tinha pouco tempo começando a trabalhar com TI. E a gente teve 6 clientes, tá? No nosso primeiro ano. Posso falar o nome daqui? Pode ter. Meu primeiro cliente foi a copiadora universitária. Eu fiz uma proposta para eles.
Eu conheço, eu tenho relação com o dono, né? Que é lá... Existe ainda? Existe. A gente tem mais de 30 anos. E aí eles aceitaram o meu modelo de negócio na época, comecei de uma maneira, depois eu mudei e tal. Deram uma grande oportunidade, sou muito grato até hoje. E aí depois eu fui tendo outros clientes, fui muito para a área de saúde. Então tive a ortopédia é meu cliente, fui para a advocacia Melo Novaes. E aí no primeiro ano a gente terminou o ano com 6 clientes. Tá? Que legal, velho. Isso de março até dezembro, né? Primeiro em março e depois eu tive o segundo, acho que lá para maio, né? Maturar, eu estava sozinho. E aí, cara, aquela coisa, parece que minha alma meu espírito já veio com algumas evoluções aí que me davam os insights assim que eu nunca tinha aprendido. Uma delas, né? Já falei aqui da questão financeira, de separar muito bem a minha finança pessoal, não, a minha pessoal da empresa. Então, não, eu tô pontuando outra, é o marketing. Isso, exatamente. Então, assim, eu sempre tive muita noção, muita consciência de que eu não podia. Eu também tinha consciência de que eu precisava ganhar pela empresa. Sim, então, claro. Eu era um custo que a empresa precisava pagar. Então, isso me ajudou muito. A eu não ter... eu não aumentar o risco da empresa. Você não tinha nenhum exemplo assim na família, algum amigo, nada? Não tinha. Meu pai empreendia, né? Ele teve negócios, entendi. Né? Mas eu não acompanhava. Você não atribui que você... Meu pai teve empresas, quebrou, meu pai já teve fábrica de sisal também. O cara que... Eu via ele na habilidade, eu não tinha contato, assim, né? Ele não me passava. E depois, também nesse período, meu pai separou, ficou muito tempo longe e tal, apesar de tendo contato. Mas não tinha, assim, dentro da família. Né? Minha mãe era empreendedora. Minha mãe, ela fez carreira, não foi aquela dona de casa como antigamente, né? Se tinha muito, era muito normal. Então, tudo isso é exemplo, né? Exato. E aí a Innovid começou, aí no segundo ano, eu tô falando em 2008, que rodou, 2009, aí quando chegou em 2011 a empresa já estava com funcionários e tal, com gente na parte da financeira, que era uma demanda que estava comigo, que é chata, porque você tem que controlar, não pode esquecer de enviar boleto, nota fiscal, você vê com o cliente, não sei o que, pagar funcionário. E aí eu recebi um e-mail, tá? Aquele e-mail típico de spam, com o nome de uma empresa americana, Action Coach, naquela época começando a se falar de coach, business coach. Sim. E aí, aquele dia que o normal é você apagar, né? No spam, né? Hoje em dia você apaga sem ler. Naquele dia alguma coisa disse, não apague não. A empresa ficava no Tomé de Souza, em frente ao escritório, que antigamente era no Aurélio Leiro. Eu disse, vou lá conhecer o que é isso. Aí eu fui e achei fantástico. Preciso disso para mim. Porque eu estava trabalhando 14, 16 horas por dia. Chegava sexta-feira, eu tinha uma enxaqueca braba que tinha que desligar a casa toda, porque eu não aguentava mais, sabe, aquela estafa, o estresse, trabalhando sempre na pressão e nunca terminava e sempre tinha coisa para fazer no dia seguinte. E aí o Business Coach foi um divisor de águas, porque eu não só gostei do curso, como eu formei uma turma praticamente. Eu sempre gostei muito, falei mais cedo aqui, de agregar, de prosperar as coisas, que eu acho que é importante, que a gente prospera a vida dos outros, que a gente vai ser beneficiado também. É um ciclo natural, né? E aí eu levei meu contador, que eram 2 irmãos, que é meu contador hoje, que são meus primos, o pessoal da GESCOM. Levei um amigo, que é meu amigo até hoje, que também virou meu cliente, Paulo Paixão, da MP. E levei mais uma pessoa que eu conhecia que tinha outra empresa. Então só aí eu levei metade da turma, porque era uma turma com 8, comigo foram 5. E aí pronto, a gente fez o treinamento de coach. E eu lembro da primeira pergunta que ela fez na reunião de abertura e que eu acabei dando uma resposta que agradou. Ela me deu um livro chamado O Mito Empreendedor, que é fantástico também. Ela falou, vem cá, qual é o grande sonho de um empresário? Ela fez uma pergunta assim, para um negócio. O que é que vocês diriam aí? Qual o grande sonho? Um sonho como negócio, assim. Rapaz, o grande sonho do empresário como negócio? Com o negócio dele, quando ele constrói um negócio assim, porra, ele chegou nesse patamar e disse, pô, que legal. Dá lucro. Dá lucro é bom, né? É massa. Rapaz, me pegou. Rapaz, eu acho que o grande sonho do empresário no negócio dele é ele... Eu vou falar por mim. Eu tive uma empresa que ela ficou grande um tempo e minha maior satisfação era eu ter um negócio que gerava renda e desenvolvimento lá para Cajazeiras, onde eu vi. Massa. Então isso para mim me realizava. Tanto que chegou um momento que a minha margem de lucro era muito pequena, mas eu estava satisfeito porque eu estava gerando muito emprego, riqueza, direto, né? e direito. Transformação do próximo ali. Então né? isso me preenchia. Isso preenche, mas vai ter eu vou dizer uma coisa aqui que você vai dizer, pô, verdade. Que é fazer a empresa trabalhar sem a nossa presença. Não, aí é tudo.
Entende? Porque até então Uma eu era empresa refém. independente. Eu era Você era refém da refém. empresa. Porque o empresário que trabalha dessa maneira, ele não se vê nem tirando férias. Não, exato. E aí a gente fez umas práticas bacanas, você que tem esse trabalho de imersão, Uhum. tira um dia de tarde e Caramba. vá pro cinema com qualquer pessoa. Pega sua filha, vá pro cinema, você merece fazer isso. Sim. Ah, mas os clientes vão ter que esperar. Não que você vai deixar de atender, mas você vai ter que Sim. criar um processo na empresa para poder funcionar sem você. Uhum. Então, o meu grande desafio no início do curso... E assim, quem já fez terapia sabe, né? Você começa a terapia, você sai para pirar. Porque você começa a fazer muitas reflexões. E com o trabalho de coach é a mesma coisa. Falar aqui o nome de minha coach, que é Magda Becker. Eu também tive uma sorte de pegar uma pessoa fantástica, que veio de TI, de projeto, foi executiva do Bradesco. Então, ela tinha uma bagagem executiva muito grande. E depois Agregou aprendeu bastante, né? a parte de coach. Então, ela foi praticamente uma mentora, né? Não foi Sim. só uma coach. Então, essa minha etapa com o trabalho de coach foi extraordinário, porque eu comecei a enxergar coisas na empresa que eu achava que eu tinha que mexer, e na verdade não tinha que mexer, eu tinha que mexer em outra área. E aí, uma das coisas que eu levo para a minha vida e dou dica para todo mundo é, primeiro, você separar o urgente do importante. Exato. Exatamente. O empresário, ele sempre está No urgente. o tempo sempre todo. tá urgente. E aí, se você não... Muitas vezes você perde um tempo no importante, que vai eliminar um bocado de urgente. E às vezes deixa o E você urgente, procrastina. deixa o importante virar urgente. Pois é. E aí, era um dever diário. Dever diário. Então, quando vinha uma coisa para mim, opa, sabe aquela coisa do anjinho? Opa, Sim, calma, antes de peraí. fazer, é urgente, é importante. E aí chega uma hora que eu disse, pronto, é aquela velha história de você sair da casa de máquina e ficar na mesa de operação. Isso. Esses dias eu aprendi uma coisa bacana com um amigo, o Rodrigo Fernandes, que ele fez, Renato, você sabe por quê? O avião tem aquele painel gigante, cheio de indicador, e a janelinha curvinha, curtinha, né? Sim, sim. Percebeu que é bem desproporcional? É mesmo. Ele falou, vem cá, um cara que está lá a não sei quantos mil pés, adianta o que ele Tem ver o o que quê? está na frente? É. Ele precisa ter indicador, Exato. para Exato. ele saber para onde Você ir. tem informação ali para ele. Ou seja, se ele podia ter ali uma tela gigante na frente dele, um vidro gigante e poucos indicadores, Ele vai ver o quê? a vida dele Exato. tá ali naqueles indicadores, então ele precisa aprender a gerenciar. E o empresário precisa aprender a gerenciar. Né? É aquela velha frase que o que não é gerenciado, o que não é medido não é gerenciado. Uhum. E aí a gente aprende muito isso. Por quê? Porque a operação é massa, você precisa meter a mão na massa, precisa vender para a rua, mas sim, e aí como é que esse dinheiro está sendo gerido? Está tendo lucro, não está? Está tendo prejuízo aonde? E aí me ajudou bastante. Eu digo a você que a Innovit, ela deu um pulo depois disso. Primeiro que eu comecei a ter mais visão gerencial. Até então não tinha, apesar de gerenciar, porque eu fazia tudo. Em 2011, no final de 2011, aí a gente sempre teve uma pegada de inovar, de ser o diferente. Não ser diferente para uma questão de prática, assim, porque tem que fazer diferente. Não, porque a gente achava que tinha que entregar coisas novas, né? De inovação, de novos valores para os clientes. E aí, a gente está acostumado a fazer o quê? Final de ano? Dar um vinho, dar um brinde, né? Exato. Aí disse, vou fazer uma coisa diferente. Aquilo me impactou tanto que eu preciso impactar outras pessoas. Aí chamei minha coach, você vai dar uma palestra para meus clientes, vou dar um evento para eles. Aí levei, chamei meus clientes, é de arrepiar isso. Eu tenho as fotos até hoje. Aí a gente fez ali no hotel, na CM, na Manuel Dias, um hotel que tem uma vista assim, legal, foi no terraço. E aí eu contratei, fiz um coffee break e tal, a gente passou amanhã. Eu tirei 50 executivos, gerentes e donos de empresa do seu negócio no dia de semana. E que também o tema era foda, eu botei assim, você domina a sua empresa, a empresa domina você, uma coisa assim. Aí o cara ficou logo maluco, assim, esse velho você vai ter que ir lá, né? Deixa eu saber se eu domino minha empresa ou se ela me domina. E aí, Sandro, Hugo, a satisfação que eu tive, porra, que dever cumprido. Durante semanas eu recebi ainda ligações das pessoas dizendo, Renato, obrigado por isso. Cara, sabe aquele trabalho de você fazer uma reflexão, voltar né? no seu mundo, e o cara dizer, meu Deus do céu, eu achando que eu tinha uma empresa de sucesso, mas estou aqui dentro da empresa aqui, parecendo um maluco, não tenho vida social, familiar, sabe? Sim. Então isso me ajudou muito a empresa e recomendo que as pessoas já tenham esse direcionamento. Claro, você está começando um negócio, você precisa fazer tudo. Exato. Mas depois, com o tempo, você precisa tirar um pouco o seu pensamento no lucro, no grande lucro, para você ter o quê? Equipe. Tá? Então, assim, a Innovit, ela sempre teve esse viés de gestão, tá? E a gente recebeu um prêmio então, eu sempre fui... Lá é Casa de Ferreiro Espeto de Ferro. Tá? A gente trabalha com prestação de serviço de TI. Então, a gente usa muito tecnologia. Então, processo, né? Então, inovação, pessoas, né? Então, uma coisa que a gente nunca deixa de fazer, capacitação.
E em 2016 a gente ganhou um prêmio do Sebrae. O Sebrae antigamente dava um prêmio chamado MPE Brasil. Não sei se vocês conhecem. Que eles premiam empresas maduras em gestão. Então, era uma escola, porque você se inscrevia. Sim. E aí eu me inscrevi durante 3 anos, no último ano que a gente conseguiu. Primeiro ano eu fui, aí vai uma pessoa, eles mandam um questionário com 100 perguntas, e aí é um raio-x da sua empresa, você responde Sim. tudo. Aí eles analisam se você está maduro ou não para passar para a segunda fase. Aí no primeiro ano eu não passei. Aí no segundo ano eu já passei para a segunda fase, que é o quê? O auditor. Eu já estava mais maduro, Sim. aí o auditor foi lá ver se realmente o que eu coloquei no papel Condiz. é o registro. Agora você tira uma certificação ISO que chega um auditor lá para ver se é verdade. Aí eu não passei para a terceira fase. Por quê? Porque tinha alguns números que eu tinha pouco tempo usando. Tipo, medição de satisfação de cliente. Tinha 1 ano, tinha que ter 3. Enfim, Entendi. eu disse, eu estou no caminho certo. Eu continuando. E é isso, né? Você tem que acreditar. Sem quebrar. Sem quebrar. Tem que acreditar e tem que ter consistência. Exato. O trabalho tem que ter consistência. Né? Tem coisa que você não consegue, é igual a um Michael Jordan. O Michael Jordan não bateu recorde em pouco tempo. Exato, Né? Nego pensa que é só 9 segundos ali, mas é muito tempo de trabalho, de resiliência, de perseverança. E aí a gente passou no terceiro ano, e aí foram 2.600 empresas, micro e pequenas empresas, inscritas na Bahia, e apenas 12 empresas foram para a final. A Innovit estava lá. Então, de TI na Bahia só tinha gente. Então, assim, estamos muito bem a nível de maturidade gerencial. Sim. Então, isso fez com que a empresa, de fato, a gente teve excelentes momentos, né, de negócio. A pandemia veio e nos ensinou também, tá? Foi um aprendizado também bacana com a pandemia, porque a gente teve que pensar nas pessoas, tá? Sim. Então, foi uma opção nossa. Então, em 15 dias, a empresa perdeu 30% do faturamento. Então, imagine só você perder 30% do faturamento. Mais do que você não lucra 30% com serviço. Exato. Aí eu disse, qual o correto? Demitir as pessoas, né? Mas eu disse, vou demitir a pessoa fazer o quê? Na pandemia não vai conseguir emprego, vai morrer de fome. Então, a gente pensou muito nas pessoas na época. E aí também o lado do empresário se eu também fizer isso, eu também vou... Exato. A pandemia não vai demorar tanto tempo, a gente tinha essa expectativa de não demorar, só que demorou 2 anos. Era só 15 dias. E aí, tipo, eu vou demitir a pessoa, depois a pessoa sai, treinar de novo. Ele ia ficar ali 5 meses, né? 3, 4, 5 meses de seguro-desemprego, mas aí eu fiz o quê? A MP foi bacana, aquela MP, né? Que ajudou muito as empresas. Sim. Então, eu fiz alguns ajustes com 2, 3 pessoas. Aí tem um cliente nosso, que é o nosso principal cliente, que na época cortou, né? Teve que cortar porque o aeroporto chegou a ter 3 voos no dia. O aeroporto se resumiu. Ali fui no aeroporto fazendo a visita na época da pandemia. E aí, quando chega lá, o aeroporto se resumia em uma única escada rolante, ficava perto ali. Ainda não tinha a reforma que a Vancy fez. Sim. Então, ficava ali perto do lado esquerdo, ali perto da lotérica. Então, era aquilo ali. Eu disse, meu Deus do céu, para ir. Então, não tinha como um cliente desse manter o custo. Então, a gente reduziu a nossa equipe. E eu peguei algumas pessoas e continuei lá, fazendo um serviço. E ainda banquei isso durante um tempo. Então, foi um preço que a gente está pagando hoje. A gente terminou o ano do ano passado, sabendo que ia pagar o preço, mas valeu muito a pena, tá? Sim. Acho que a gente tem que, de fato, valorizar as pessoas que vestem a camisa de verdade, sabe? Que entendem o propósito. E criar cultura na empresa é outra coisa que não é uma coisa muito simples, né? Exato. Principalmente cultura. Cultura é muito mais o que você faz do que o que você diz. Isso. Não é nem muito mais, é o que você faz. Não é o que você diz, é igual a filho, né? Cultura é isso. Cultura é o que o dono, né? O que o líder ali da empresa, ele institui como ações, né? Que ele faz e que ele quer perpetuar. E ações automáticas. Chega a ser ações automáticas. Né? Antes de terminar da Innovit, eu vou lembrar aqui da Linkar, tá? Que foi uma agência de viagem, né? Veja que eu tive muitas coisas nesse período. Sua irmã? Não, ali foi a V7 de turismo. Ah, de turismo. Com os 8 anos de empresa... Tu teve quantas empresas aqui que Mauro pergunte? 4. E aí, eu com os 9 anos, eu sempre tive muitas ideias. Legal, eu tive... Vocês conhecem o Conta Azul? Conheço. Pronto, eu tive a ideia do Conta Azul onde nem existia informática. Assim, informática não existia ainda a internet globalizada, mas eu disse, vamos fazer um sistema financeiro para pessoa física. Aí eu chamei meus amigos na época que trabalhavam nessa empresa que eu trabalhei, que eles eram programadores, eu não sabia programar, era de suporte. E aí, só que a galera, na época, todo mundo queria, final de semana, sair para tomar uma, para poder se divertir, né? Não queria estar em casa trabalhando. E aí, nunca consegui botar para andar. E tive outras ideias também, mas eu não tive condição na época de fazer. E aí, quando eu comecei a ter condição financeira para bancar alguma coisa desse tipo, eu disse, vou abrir uma empresa. Porque as pessoas me viam muito de TI como programação, nunca me viam com suporte. Até explicar, eu perdi a oportunidade. Eu disse,
Olha a oportunidade, agora que eu estou com a empresa rodando, tenho um certo nome, vou montar um negócio de desenvolvimento. E aí eu convidei, inicialmente um amigo, não deu certo, eu convidei outra pessoa que tinha uma empresa de marketing, com 2 sócios, a gente pegou e montou essa agência. Então, a ideia da agência de marketing é que ela ia, inicialmente, eu ia pegar os clientes da Innovit, porque eu já tinha relacionamento, e eu tenho um relacionamento muito forte, as pessoas confiam em Renato, confiam no que eu entrego, e trouxe muita gente para a empresa. Então, ou seja, a empresa já começou a se bancando, depois dos 3 ou 4 meses. Então, a ideia do marketing digital era essa, fazer marketing digital e desenvolver produtos. Só que aí, ao longo do tempo, que foi mais um aprendizado, eu acabei não fazendo um acordo de sócio, abri empresa, calma. E aí, na primeira oportunidade, eu comecei, meu sócio na época, e ele começou a ir para a área de desenvolvimento. Ele tinha uma startup na época e eu comecei a indicar alguns clientes de desenvolvimento. Como a Alencar não tinha ainda equipe, eu indicava para ele. E aí, quando eu tentei vir para cá para a gente começar, eu vi que a empresa dele, ele começou a construir uma empresa, com indicações minhas e também outras. Eu disse, rapaz, isso não está certo. Isso aqui foi um desgaste que a gente teve. Ele falou que não era bem assim, não sei o quê. Só que eu decidi continuar com a Alencar. Disse, não, tudo bem. A de desenvolvimento não deu certo, mas a Alencar está aqui, começando a ter clientes, vamos embora. E aí ele cuidava da parte operacional e eu ficava na parte administrativa, financeira e comercial, né? Aí a parte financeira e administrativa a gente colocou uma pessoa para poder ajudar e a parte comercial eu que levava. E aí durante um tempo a Alencar veio dessa maneira, só que eu comecei a gente começou a perder cliente, porque operação. Aí ele começou a se dedicar mais com a outra empresa dele. Aí já não estava mais lidando. Eu também dedicando mais à Innovit, dando pouca atenção. Aí chegou a hora que eu disse, velho, ou a gente fecha a empresa, Filho sem ou a gente dono, contrata um CEO. filho sem pai. Pronto, contrata um CEO para poder tomar conta. Não existe empresa que rode sempre de um dono. Pode ser um líder, um gestor que você dê participação, mas tem que ter alguém lá focada. Inclusive, eu também vou falar um pouco da minha experiência com startup, né? Que eu também conto aqui. Eu sou investidor e também tive startup. Nenhum investidor investe numa startup que não tem um dono dentro da operação. Sim, tá? Por quê? Porque tem que estar ali. E aí a gente decidiu contratar uma pessoa, trouxe uma pessoa de mercado, experiente, e aí começou a dar uma organizada. E aí nesse meio tempo aí, já com 4 anos de empresa, entrou um cliente, e esse cliente tinha relação com o meu sócio, e aí ele trouxe 10 contas de uma vez assim, e a gente fez uma proposta para ele virar sócio. Ele tinha muito relacionamento, esse cara vai trazer mais gente. Então, na pandemia, a gente chegou a ter 19 pessoas na empresa. Então, cresceu um bocado na pandemia. E começamos a entregar o que a gente não fazia, que era tráfego. Então, a gente começou a contratar gente fera aí para fazer tráfego. Só que nosso acordo era 1 ano, mas aí não teve o quê? O tal do acordo de sócio. Acordo de sócio. Né? Aquela coisa que você acaba confiando, está envolvido em outras coisas, está envolvido na Innovit, está envolvido também no associativismo, enfim. Aí deixei o filho lá sozinho. E aí o filho saiu de casa e você, puta que merda, não dei atenção. Caramba. E aí o cara disse em 6 meses, planejamento direitinho, começando a rodar, ele, não quero mais. E vou tirar as contas daqui dos clientes. Porra, a conta que pagava a galera. Caramba. Aí eu disse, velho, você precisa me dar 2 meses aí, pelo menos, para poder te desfazer da equipe que está aqui. Botar a pessoa no mercado, eu tinha essa responsabilidade. Então a gente pegou, fiz esse trabalho de buscar meus clientes, e meus clientes também precisam botar outras empresas para poder tomar em conta, e busquei outras agências. E aí cheguei para o cliente, expliquei a situação, vamos fechar a empresa, por isso, isso e isso. E você tem 2 opções, ou contrata a equipe que está saindo, mas que vai ser freela, a gente faz isso, ou contrata outra agência. Tem esses 2 nomes aqui que você pode, que a gente já conversou. E foi assim que a gente fez. Então, dessa agência, sempre falar que não teve prejuízo, a gente pegou uma graninha na época no Pronamp, ainda bem que foi pouca coisa, a gente está acabando de pagar, depois de 2 anos. Então, foi um prejuízozinho, claro, e o aprendizado. Veja, eu conto coisas aqui, mas eu acabei cometendo falhas que eu cometi lá atrás, né? Sim. E claro que teve uma coisa nova, que é a questão societária, né? Que eu não tinha tido experiência até então, né? Como eu falei a vocês aqui, fora a primeira empresa que eu abri quando eu me emancipei, mas não teve resultado, então não tive uma experiência ruim com o sócio. Mas enfim, voltando para a Innovit, então a Innovit ela é uma empresa que hoje ela roda sem a presença de Renato. O Renato consegue tirar férias, né? Não de 30 dias, que é difícil, mas consegue ficar uma semana fora, consegue usar o tempo dele para outras coisas, tá? Mas o Renato hoje é um cara que está, de fato, dedicado, né, exclusivamente à Innovit, tá? Principalmente na área comercial, porque a empresa tem que vender o tempo todo, tem que ir para a rua, tem que bater na porta. Tá? E também, ao longo desse tempo, uma experiência que eu posso contar aqui, foi minha experiência com startup. Eu também tive experiência sendo dono de startup. Teve uma mesma, que essa que eu gosto de contar, que a gente ficou 2 anos com o negócio, mas era muito sócio.
A gente já estava com o aplicativo funcionando, Caramba. mas não conseguiu botar na rua. Era muito sócio. Era um aplicativo para pet, Sim. chamado AppPet. A gente, inclusive, fez lançamento até na Campus Party aqui, que teve na Fonte Nova. E ideias e tal, mas assim, é muito cacique para pouco índio, sabe? Então, a coisa não andava. É uma experiência também que eu posso dizer a você, cara, tenha muito sócio, mas para investir, para não dar, sabe? E você prestar conta, mas pegue um ou dois ali que, sabe? Que fique dentro do negócio para poder fazer andar. E aí depois também de experiência investindo na startup. Então, eu tinha uma grana, eu gostei muito desse universo de startup e comecei a investir em startup como investidor anjo. Não sei se vocês conhecem esse modelo, né? Sim, que é o estágio inicial de investimento. E aí hoje eu tenho 4 startups que eu invisto, inclusive 2 já deu dinheiro e tal. Então, é uma experiência também que eu tive que fazer o quê? É um ambiente que eu não conheço. Aí qual foi minha estratégia? Eu vou atrás de quem sabe fazer. Pronto. Quando eu vi os caras que já tinham muito tempo ali, que não ia botar o dinheiro dele em coisa ruim, eu fui junto, né? E acabou dando certo. O negócio tem startup aqui já vale 10 vezes, né? Da época que a gente investiu. Tá? Acho que eu contei muita coisa aqui. Eu queria que vocês perguntassem aí. Não, é isso. Aí você pegou toda essa bagagem sua, é isso que eu quero saber, e você colocou no livro. Isso, aí coloquei no livro. Então, o que é que a pessoa vai encontrar aqui nesse livro? Pronto. Então, o enredo do livro eu peguei esses quatro momentos que são mais relevantes. E cada um com um aprendizado diferente. Eu conto um pouco do que aconteceu em cada um, né? Conto os aprendizados, né? Lições aprendidas. Sim. E como eu faria diferente se eu pudesse voltar no tempo. Hoje, com 30 anos, massa. experienciando. Então, veja, um negócio de pizza. Se eu pudesse voltar atrás, o que é que eu faria? Com certeza, não teria tido essa decisão de vender sem ter fluxo de caixa. Sim. É uma decisão acertada, você aumentar seu negócio, né? Trabalhar em escala, mas você precisa ter robustez para isso, né? Tem que ter infraestrutura. Imagine só, eu fabricava, entregava, ainda vendia para ser distribuidor. Então, foram esses erros que você comete, porque você não, de fato, nunca teve, né, experiência. Então, o enredo do livro é justamente isso. A gente conta lá. Onde é que a galera encontra esse livro aí? Hoje, eu tenho algumas cópias aqui comigo. Em Salvador eu consigo entregar. E no meu Instagram tem um link. Posso falar aqui? @renato.empreendedor. Renato.empreendedor. Tá então, lá aqui embaixo agora. Lá tem um link. Então, a pessoa clica e entrega em qualquer lugar do Brasil, tá? Eu quero te fazer uma pergunta. O que você acha que uma empresa precisa ter para ela ser inquebrável? Na verdade, as pessoas que precisam ser, né? A mentalidade das pessoas que estão lá, né? Ou seja, não é a empresa. São as pessoas. Chega um momento, esse dia eu estava discutindo com um amigo sobre a robustez de uma empresa como a Petrobras. Sim. Você quebrar uma Petrobras, hoje é muito difícil, tem que ser muito ruim. E tem que ter muito tempo para para poder você quebrar a Petrobras. Porque ela já tem um ecossistema que é impossível você, num estalo de dedo. Você consegue fazer isso com o tempo, claro. Né? Não tem jeito. Então, assim, a empresa ela precisa... Tem alguns fatores, né? Primeiro que é a questão do valor que ela tem que entregar, cultura, né? Aí ela tem que entender se o valor dela vai ser o quê. Não está nada errado de você ter um valor em status, né? Você vê hoje uma Mercedes da vida, ela vai muito no status. Sim. Assim como um iPhone, claro, tem a qualidade, tem tudo. É o valor, se focar no valor, e ter a consistência, tá? Claro, com o tempo você pode mudar, isso aí pode. Mas não pode ser um valor, não pode ser algo que você mude de um dia para o outro, entendeu? Porque a cultura está muito ligada ao valor. Ao valor, exatamente. Né? Então, a cultura é algo extremamente importante. E como a gente já falou aqui, é exemplo. Né? Você não vai criar cultura nenhuma em lugar nenhum se você não der exemplo. Ponto. Não bota no papel aquela coisa bonitinha, missão, visão, valor, e bota a pessoa até aprender a decorar para uma auditoria, mas não vai, não funciona. Mas se não cumpre isso... Mas isso cabe muito do líder, do dono. Eu acho que a cultura, ela na maioria das vezes, tá? E estou falando de uma empresa ali, pequena e média. A cultura, ela vem muito do dono. A implementação da cultura do dono. Não é escrever missão, visão e valores, colocar num quadro bonito e achar que todo mundo vai seguir porque está escrito, né? Então, eu acho que o dono da empresa... A gente fez até um podcast aqui bem legal, que o dono, ele tem uma empresa de sushi, e ele falava que ele chegava lá na empresa dele, o funcionário faltou, ele ia lavar o banheiro. E a galera olhava assim e falava, chefe, mas não precisa. Pô, se o cara não faltou, o banheiro tem que estar limpo. Ou seja, o exemplo.
Então ele se preocupava muito com o outro, com o funcionário dele, né? E uma pergunta que eu fiz para ele: qual é o grande calo do empresário? Pessoas. Sim. Então, se eu tenho um problema com pessoas, eu preciso cuidar das pessoas que estão comigo. Né? Se eu tenho um problema para contratar, porque eu vou falar, não tem ninguém interessado. Pô, tem gente interessada. Talvez não tenha gente sendo valorizado o suficiente para poder permanecer na empresa. Então, ele estava trazendo como ele implementou uma cultura, que ele disse que o Sushi Man chegou para ele e falou assim: meu sonho era trabalhar com você. Caramba. E ainda bem que hoje eu estou vestindo aqui essa camisa. Então, pela cultura... Isso é formidável. Tem uma frase que diz assim, ó, suas ações falam tão alto, mas tão alto, que aquilo que você diz eu não consigo ouvir. Exatamente. E Sandro, assim, a gente, se você olhar o nosso, eu não sei de cabeça aqui agora, mas assim, o nosso propósito, claro, é gerar uma experiência melhor para o cliente, utilizando os recursos de TI, e promover, a gente fez questão de botar isso, promover um ambiente aos nossos colaboradores de prazer, de felicidade e de progresso. Então, a Innovit sempre se preocupou muito no lado humano, não só no lado profissional, que é provocar as pessoas a aprenderem. Então, a gente já teve muita prática que serve para grandes empresas, né, lá, no geral. Uma prática que a gente fazia, a gente sempre se reuniu, isso acontecia antes da pandemia, depois da pandemia a gente não conseguiu voltar, inclusive as pessoas não quiseram voltar para a empresa. Querem trabalhar em casa, querem ter. Eu já ia perguntar se a empresa era uma sede. Eu estou com o escritório lá, sabe? Não quiseram voltar e a gente acabou optando. Eu disse: não, depois de um tempo voltar. Hoje, se você olhar, a maioria das empresas já retornaram. Mas a galera não quis voltar. Mudou o cenário, e aí a gente tinha alguns encontros que era bacana. A gente se encontrava todo mês. Então levava o pessoal já levei no Hub Salvador, a gente fazia treinamento. E aí teve um projeto que a gente fez que é Conte a Sua História. Então a pessoa, ela chegava lá na empresa, ele era o centro da atenção. Ele contava a história de vida dele. Pô, isso é legal. Isso gera uma empatia, velho. Pô, uma admiração. E você vê cada coisa. Porra, velho, esse cara de meu lado aqui, ó. E às vezes eu era escroto com ele sem saber o que ele passava. Pô, velho, que fantástico. Eu vi cada coisa. Eu vou te contar 2 casos aqui. Um que o cara nasceu... Vou até anotar aqui. O cara nasceu num barraco, certo? O pai era alcoólatra. E muito pobre os dois. E eles, meu irmão, num barraco sem nenhuma condição. Nem saneamento básico tinha. Uma pegada. O outro sofreu bullying quando era mais novo, mas sofria muito bullying porque era negro, e lá a gente tem muita gente, né, negro, preta, como vocês querem falar, na empresa. E as pessoas contando essas questões que passavam, né? Aí tem um caso mesmo que o cara disse: rapaz, não, meus pais sempre me fortaleceram muito. Então eu estudei escola sabe, de nível social maior, e eu era... se vacilar, o único negro, mas eu resisti àquilo porque eu fui muito bem preparado para meus pais. O outro já teve um pai branco e a mãe negra, então já sabia lidar melhor com isso, sabe? O pai era alcoólatra, via bater na mãe, mas ela nunca teve rancor. Então, você ouvia cada história, velho, que depois você tinha vontade de abraçar a pessoa, o nego chorava, entendeu? Massa, e você ia no lado humano. E já tive experiências assim, aquela coisa que você faz, né? Muitas vezes você faz algo querendo uma grandeza. Não precisa ser uma grandeza. Se você impactar uma pessoa, tá lindo, maravilhoso, né? Porque, pelo menos eu entendo que a gente está aqui para evoluir o nosso espírito, mas ajudar o próximo faz parte dessa evolução. E eu tive já casos assim de pessoas que me mandavam mensagem, não no dia. Aquela pessoa introspectiva me mandava mensagem no dia. Renato, você não tem noção quanto aquele vídeo que você sempre leva um tema, né? Sim. E a gente discutia muito esse tema. Me ajudou na minha vida pessoal. Tava passando isso com minha família, com minha mãe, isso me ajudou muito. Eu cheguei em casa, dei um abraço dela, falei que ama. Então, assim, esse dever cumprido, velho. Às vezes as pessoas não falam pra você, mas muita gente é impactada, velho. Por isso que eu admiro essas pessoas que se expõem na internet, sabe? Pra poder falar, sabe, de algo que é importante, é de arrepiar, porque você recebe coisas, velho. É sério, você recebe e às vezes você fica incomodado, porque a gente é muito incomodado com as pessoas que falam. E essas pessoas que falam são as que mais precisam, entendeu? Estão cheios de faltas, entendeu? Então, assim, esse lado humano, ainda bem que você falou isso, eu lembrar, é algo que a gente sempre fez muito na Innovit. Caramba, que top. E a gente costuma dizer o seguinte lá: todo mundo que conversa comigo, e é normal, o cara recebe assédio, a gente recebe assédio o tempo todo. Por quê? Porque o pessoal entende a cultura da Innovit. A Innovit é uma pequena empresa, mas a gente atende grandes clientes. Então, você vai chegar lá, nosso nível de satisfação é altíssimo. Esses 6 primeiros clientes da Innovit que a gente conseguiu lá em 2008 são nossos clientes até hoje.
Até hoje. Em 2000. 16 anos de empresa, 16 anos de contrato. Caraca. Então, a gente perdeu ao longo desse tempo, clientes perdemos, Sim. pouquíssimos. Mas nós fidelizamos porque a gente se preocupa Caramba. com o bem-estar. Não é oferecer um bom serviço, Sim. é o bem-estar. Eu gosto de dizer lá na empresa, velho, quando você vai atender um cara que está com o computador parado, no acesso ao sistema, você não está fazendo com que o computador dele ligue, não. Você está fazendo com que ele trabalhe, Exato. que ele precisa daquilo. E às vezes o cara tá puto ali que precisa ir para casa. Ou então o cara precisa atender um paciente, entendeu? Então, esse valor humano, a gente trabalha muito. E eu sempre digo para algumas pessoas que vão chegar para mim lá para pedir salário normal, às vezes a gente tem as condições, não tem. Se, cara, ó, você está na empresa, eu lhe garanto que você vai ter aqui um dos melhores ambientes para se trabalhar e progredir. Agora, não é o melhor lugar que você vai ganhar dinheiro. Você vai ter empresa que você vai pagar melhor do que a Inox. Mas o meu valor não é esse, meu valor é isso aqui. Sim. Boa. Então, eu tô na empresa pessoas que têm 7 anos, 10 anos. Tem uma pessoa lá mesmo que na pandemia, e esse caso é um caso fantástico, a gente tem hoje líder que veio como estagiário, entendeu? Que é a Carol, que é a nossa líder de atendimento. Ricardo Guerreiro é um cara que fala da empresa, o olho brilha. Nossa. Sabe aquela coisa de você, porra, eu aí. Sabe? E ele começou trabalhando no cliente, eu deixei ele no cliente alocado, porque a gente também pode botar recurso no cliente. Aí, com pouco tempo, ele estava no hospital e disse, quero esse cara comigo aqui, vem pra cá, pai. Ele é esse cara que é filho de um pai branco e uma mãe negra. Ele tem uma consciência do racismo que é diferenciada, porque ele teve uma experiência diferente, né? É um cara massa de se conversar. É cantor e tal, gente boa. E aí, ele veio para a empresa, fez carreira. E aí chegou um momento que a gente começou a ter desgaste. Normal, às vezes você tem desgaste com sua mãe que você ama, né? Sim, com sua mulher, com sua filha. lógico. E aí chegou a hora que eu não estava sabendo lidar com ele, nem lidar comigo. Aí surgiu mas eu não queria desligar ele. Eu disse, aí surgiu uma oportunidade num cliente, eu coloquei ele lá como gestor desse contrato. Era um contrato grande. Então ele saiu, foi até bom porque a gente tirou esse desgaste, ambiente de desgaste, e ele foi para ganhar mais do que estava ganhando e merecia ganhar mais. Mas a empresa na época não tinha condição. E aí, ao longo desse tempo, ele fazendo um trabalho lá bacana, não sei o quê, eu peguei uma outra pessoa que entrou como estagiária, era técnica, e disse, vou te dar a oportunidade, porque ela vestia a camisa, todo mundo gostava, você vai ser agora líder de atendimento. Aí, pouco tempo depois, esse cliente pega, pô, tô passando por dificuldade e tal, vou precisar cancelar o contrato. Aí eu fiquei, olha a situação que eu fiquei. E aí? Subi a menina de cargo e tive que voltar a Ricardo. Disse, pô, não posso demitir esse cara, não vou fazer isso. Aí fiquei matutando, e foi na época da pandemia. Caramba. Aí ele ficou um tempo ainda, a gente tentando coisa, eu disse, achei não, né? É aquela coisa, eu sou um cara que tem muitas iluminações. E aí eu disse vou criar uma função nova na empresa, que é o CSM, né? O Customer Success, né? Gerente de sucesso do cliente. Aí eu chamei ele para conversar, ele quer isso. Eu disse, não sei não. Você vai aprender agora. Você ouve isso em startup. A gente vai aprender junto. Peguei matéria de aprender junto. Foi assim mesmo. Boa, boa. Foi assim mesmo. Já entendi o cara a qualidade, ia fazer pesquisa de satisfação. Sim. Sempre fiz, mas era muito simples. Já fazia até qualidade de sucesso do cliente sem saber, né? Mas é muito mais. Sucesso Cara, do cliente, é outro mundo. É outro mundo. Não tem nada a ver com qualidade de fazer uma pesquisa. É muito mais do que isso. Aí eu disse, peraí, aí tem um cliente nosso que é a Agilize, que é uma startup, que a gente também conquistou na pandemia, então a empresa expandiu muito na pandemia, né? Cresceu muito, agora tudo em home office. Aí a gente chamou a gerente de sucesso do cliente deles, deu uma aula pra gente aqui o que é isso, só pra explicar o que é. Ela, como assim? Não, mas explica a sua rotina, o que é que você faz. A gente marcou a reunião com ela e ela falou pra gente, então anotou, e aí estudo. Então o cara que abraçou o mundo. Nossa. E a gente implantou uma área de sucesso do cliente dentro da Innovis, no período da pandemia. Essa situação toda que eu te passei, vocês vão ficar. E hoje é uma das áreas mais importantes da empresa, porque ela está ligada à satisfação. Satisfação. No todo. Porque a satisfação não é só no atendimento. A permanência do cliente. A menina do financeiro, se gerar um boleto errado e às vezes recebe essa... Quem vai resolver isso aí? Entendeu? Quem vai atender essa menina? Então, assim, ele tem que ligar para um telefone que você liga na hora, que demora para atender, o cliente vai reclamar. Então, a gente tem lá, a gente faz... Hoje, a nossa métrica é o NPS, né? Que é o Net Promoter Score, que é 75, 80. Caramba. Então, quando a gente termina de atender um chamado, aí o colaborador do cliente recebe um e-mail para ele avaliar. 5 estrelas. Se o cara der 4, ele liga. Que é sempre 5. Sim. Na hora. Sim. Na hora. Ele recebe lá. E aí foi o que houve. E aí retreina, explica o que é que está sendo feito, entende? Então, veja que isso é fator importante. Porque como é que eu vou entregar algo e não medir isso de uma maneira eficaz e consistente? Não é fazer uma pesquisa 2 vezes no ano, como a gente fazia. Sim. É uma pessoa tá ali preocupada. E quando o cliente liga, até contrato, quando o cliente quer aumentar, liga para ele. Diz, pô, beleza, véio, vai lá, traz aí, faz
um aumento de contrato, né? Um upsell, beleza. Então, isso é uma coisa que funciona. Isso está muito ligado também à nossa preocupação com as pessoas. Então, ele, entendendo o significado que a Innovit tem para a vida dele, o quanto ele valoriza o ambiente que ele trabalha, o quanto o olho dele brilha quando ele fala da empresa. Assim, a cultura, você vê quando dá certo, quando você vê alguém falando dela, da sua empresa, como se fosse o dono. Exato. E aí esse cara aí, ele vai vestir a camisa, meu irmão, no tempo de correr. Vai ter tempo ruim da vida dele, ele vai estar lá. Então, a gente sempre se ajudou muito. Então, eu acredito muito nessa relação de amigos dentro do ambiente de trabalho. Sim. Não estou falando de amigo também. de intimidade, mas amigo de ser amigo. Digo, peraí, você tá passando um dia ruim, né, velho? Vamos conversar aqui, como é que você tá a sua vida? Por quê? Porque você tá Você tá o tempo um todo terço ali da sua vida na Exato, empresa. Você passa mais tempo na empresa do que fora, porque você começa, são 8 horas de trabalho, 2 horas, às vezes você almoça junto. Então a gente cria muito essa cultura. E isso, de fato, espalha. As pessoas têm muita amizade lá, as pessoas que saem continuam sendo nossos amigos, entendeu? Então acho que isso é uma coisa também importante que eu diria para a empresa, se ela quiser prosperar. Que é cuidar do lado humano mesmo, né? O lado profissional. Entregue bem o negócio. Não, é lado humano, desenvolver o lado humano da pessoa. Entendeu? Porque não existe empresa forte com pessoas fracas, com pessoas doentes, sabe? Com pessoas desmotivadas. Então... De ajuda, né? Saber que tá ali para ajudar, não para concorrer. Exato, pô. Então, assim, tem muito líder, tem muito empresário que olha para a equipe e fala, mas eu tenho uma equipe fraca. Mas ela é o seu reflexo. Eu tenho uma equipe desmotivada, mas ela é o seu reflexo. Tá? Se eu tenho uma equipe, minha equipe não produz, eu errei em algum ponto. Ou eu errei em contratar, ou eu não errei em motivar, ou eu errei em não motivar, ou eu errei em não treinar, ou eu errei em não valorizar. Eu errei em algum ponto. Sim. Por isso a minha equipe né? é assim. Exato. Porque não adianta. Se eu sou líder e minha equipe não é boa, a culpa é minha. Em algum ponto desse processo eu errei. Então, o que eu mais vejo, e você falou isso foi fantástico, são líderes colocando a culpa na equipe, sendo que tirando toda a responsabilidade de ter contratado, de não ter treinado, de não ter motivado, de não ter valorizado. E aí reclama de pessoas. E aí você vem com essa cultura, tipo, ó, você teve lá alguns arranca-rabos lá com esse cara aí, tiveram suas divergências, você falou, velho, vou demitir o cara. O cara foi para uma conta, daqui a pouco ele voltou e você falou o quê, velho? Pode demitir o cara. E o que foi que você fez? Segura. Você foi lá e vou criar um cargo para esse cara. E hoje é um dos cargos mais importantes do negócio, né? É isso, velho. E aí eu lembrei de uma coisa aqui que também é algo que eu sempre provoquei, né? Nós temos a questão cultural de um país é uma coisa muito séria, né? E o Brasil, historicamente, ele tem uma cultura muito contra o empresariado. Sim, né? com certeza. Existe algo muito Com injusto, certeza. né? E assim, muitas vezes você precisa passar por uma situação para mudar sua percepção e opinião, né? É o mesmo caso de um síndico. Às vezes você reclama muito do síndico, mas você vira síndico e pô, quanto trabalho, né? E aconteceu comigo isso. Minha mulher era síndica e uma vez eu era síndico também, porque de madrugada quebrava um cano, você ia, enfim. Aí você começa a ter empatia, valorizar mais o síndico. Exato. Mesma coisa na vida do empresário. Quando eu trabalhava em empresa, eu sempre achei que eu sempre era grato, sou grato até hoje com a empresa que eu passei. Sempre. Independente de, você recebe para trabalhar, sem você, esse negócio que o pessoal gosta de criar. Mas sem as pessoas não tinha empresa. Cara, mas quem gerou foi o cara que foi atrás, bateu na porta, deixou de dormir, deixou de estar com a família para construir algo. Exato. E aí eu sempre gostei não de mudar a opinião das pessoas, que sou desse de mudar a opinião, mas de fazer as pessoas refletirem. Dar uma visão para poder elas refletirem, porque às vezes você escuta algo durante tanto tempo que você bota como verdade. Não tem nem opinião. Você não ouve uma opinião diferente, você não cria um contraponto. Então, esse lado de você não ver a empresa como inimigo é algo extremamente importante para as relações, entendeu? Porque é comum, você vai e você vê as pessoas reclamando, esse cara, olha, minha empresa, apesar de ter hierarquia, de ter líderes, mas é horizontal, quem quiser falar comigo, fala, eu estou no grupo de WhatsApp, estou em tudo, fala com as pessoas, e tem que ser assim mesmo, independente do porte da empresa, sendo grande ou pequena, você tem que dar essa liberdade, porque nem sempre o recado é dado da maneira correta se você passa por alguém, por um líder, entendeu? Então vamos conversar, eu já emprestei dinheiro meu para pessoas que estão precisando. Vou emprestar e você vai me pagar aqui, porque a empresa não podia fazer mais isso, ela emprestou já antecipou muito dinheiro. Então, mas quando não dá, também tem que dizer que não dá. E aí eu lembro de uma para poder contextualizar e terminar essa questão da cultura, eu cheguei numa reunião de líder, eu não esqueço desse dia.
Eu cheguei na reunião e disse, gente, aí o pessoal se reuniu assim, eu disse, pessoal, fiquei parado, né? Geralmente espero o cara começar, né? O dono da empresa. Eu disse, pessoal, preciso falar uma coisa para vocês. O pessoal ficou assim assustado, disse, tô desmotivado. Imagina se chegar assim num avião e o piloto falar, não quero mais pilotar. Falei assim, eu tava realmente desgastado, eu estava sem esperança. Ah, você estava mesmo. Eu estava, mas claro que eu achei que era uma dinâmica que você queria fazer com a não, galera. mas claro que eu ia continuar Sim. desanimado. Sim. Meu irmão, você quer ter uma empresa, você consegue, você tem como é que diz? Você tem o direito de desanimar? Tem. Mas na prática? Não. Deixar de lado? Não pode, velho. Você pode porque você é humano. Mas na prática você vai... Você tem o direito. Desanimado, mas eu cheguei aqui... Você tem o direito, mas você não deve. Eu cheguei aqui, eu estou desmotivado. Aí o pessoal olhou assim, né? Porque sempre espera que é o contrário, né? Sempre o movimento é o contrário, percebe? E aí, como é que você tá falando? Como é que você tá falando? Como é que você tá falando? Ninguém pergunta pro dono. Aí eu cheguei e disse, gente, você alguma vez que vocês estão aqui, vocês já perguntaram como é que eu tava? Porque o pessoal pensa que você é Fortaleza. Eu disse, vocês acham que eu sou trabalhador? Ou eu sou empregado ou empregador? Aí quando eu tô na minha mesa ali, sentado, discutindo com o cliente, vendendo, eu sou o quê? Entendeu? Eu trabalho também. Exato. A diferença é que eu tô dentro do contrato social como dono, como sócio, enfim. Né? Tem a hierarquia, né? A hierarquia é assim mesmo, tem jeito. Sim. Alguém começa alguma coisa. Exato. Né? E isso fez com que eles tivessem... Ali acho que foi a minha... Foi uma dinâmica... Foi proposital, claro. Sim. Mas de todas as reuniões que eu tive, gente, eu preciso que vocês se engajem, preciso que vocês multipliquem a proposta de valor, a cultura, sabe? Tudo que eu pedia deu certo ali. Deu muito certo, porque mudou a chave. O contraste que você gerou, pô. Você não está acostumado a ouvir isso. Exato. Forte e o empresário, ó, velho... E você mostrou uma coisa legal para eles. As fraquezas que o empresário tem. Porque as pessoas acham que é ruim. Vulnerabilidade, É vulnerabilidade. Tipo, ó, eu sou igual a você, pô. Às vezes eu tô mal. Às vezes eu tenho que trabalhar com problema. E aí, pronto, todo mundo já olha pra mim e pergunta, e aí que vai ser. E aí você cria essa... Isso é um momento legal, porque até a equipe tem que perguntar pro gestor, né? Exato, também você tá bem, né? O líder lá e tal, etc. Então, isso foi uma dinâmica que deu muito certo lá. E, como eu te falei, a gente precisa fazer com que, de fato, você tenha uma equipe, um trabalho voluntário, né? Uhum. Trabalho voluntário, você vai por conta própria sem ganhar dinheiro. Então, aquilo dá super certo. Por quê? Porque você, de forma genuína, você tá afim de colaborar. E a empresa tem que ser assim, pô. Tem que ser assim. O cara tem que sair de casa e dizer, pô, vou prestar o melhor serviço que eu posso prestar na minha vida. Proatividade também é fundamental. Sem dúvida. Então, são coisas que a gente vem fazendo e que mexe, né? Vários insights, viu? Isso é fantástico, porque assim, ó, eu tô lembrando a penúltima empresa que eu trabalhei, que eu passei muitos anos nela, eu amava trabalhar. Eu não gostava de feriadão. Eu lembro que tinha um feriadão assim, chegava no sábado de noite e falava, cara, eu quero trabalhar. Porque eu gostava do que eu fazia. E o dono da empresa, ele me inspirava e me inspira até hoje. Foi um dos maiores empresários que eu trabalhei, um dos caras mais humildes. O cara montou, falando dessa questão da vulnerabilidade do dono ser um espelho. Ele tinha uma empresa que era surreal, muito grande, faturava múltiplos milhões aqui, muito conhecida. E aí todo mundo queria saber, né, de São Paulo. Eu era gerente de marketing dele, então eu ia para São Paulo, para outros estados, e a galera falava assim, pô, como é o Tony? Que era uma lenda, porque no mercado aqui da Bahia, nenhuma empresa entrava desse ramo. Ele não deixava. Então, a maior empresa do ramo era de São Paulo. Os caras vinham pra cá e quebrava. Ele tirava os caras. Então ficava todo mundo querendo conhecer o cara. E eu nunca esqueço. Foi uma equipe de filmagem. Fazer filmagem. Falava, vou lá filmar a empresa e tal. E os caras vieram, na verdade, pra conhecer o dono. E aí os caras chegaram na minha sala, né? Um monte de gente do marketing, vamos lá te apresentar a fábrica. E os caras, cadê o Tony? Eu falei, o Tony tá por aqui. Daqui a pouco ele aparece, tá por aqui. Aí eu fui perguntando, Tony tá no estoque, Tony tá ali, Tinha um estoque gigantesco assim. E aí, de longe eu vi a figura. Né? O cara arrumando estoque, pegando um saco, jogando sem camisa. Velho, olha a caricatura do cara. Ele tava com a camisa dele aqui, com a bermuda de surf e tênis. E ele era pequenininho, né? Pegando. Aí eu falei assim, ó,
Tony é aquele que tá com a camisa na cabeça ali. A galera não acreditava. Não, pô. Pra mim, eu chegar, o cara ia estar numa sala linda. Maior tal, do que a empresa toda. De terno, de gravata. Não, irmão, ele tá ali, ó, os caras não acreditaram. O Tony, cara. E ele é uma pessoa muito magnética. Aí chamava ele, não, pessoal, o que é? Rapaz, eu tô como é que eu tô? Peraí, aí botou a camisa toda amarrada. Rapaz, não deixa o pessoal me ver assim, não, cara. Humildade da zona. É Tony, aí, rapaz, como é que vocês estão? Não, rapaz, pode ir com ele aí, vai, tudo que vocês precisarem aí. Aí os caras ficaram assim, cara, velho, que cara fantástico. É isso. A gente dava o nosso sangue por ele. Uhum. Porque a gente olhava, era um cara humilde. Verdadeiro líder, né? É um verdadeiro líder. Pelo exemplo. Ele era humilde demais. Ele não era aquela... nunca ele se colocou numa posição assim, ó. Ele Que arrogância, né? Nunca. Ele sempre se colocou numa posição qual. Igual. Eu também faço isso. Se você tá lá sozinho no estoque e pega no caixa, ele ia lá e pegava a caixa. Eu tô falando de um cara que tinha 60 anos. Tô falando de um cara novinho. Uhum. Então, quando... Que já é milionário, né? Que já é multimilionário. Ele não precisava disso. Sim. Mas o amor dele, primeiro, pelas pessoas e pelo negócio dele, não permitia... Sobressai. Exato. Não deixou a arrogância chegar. Exato. Então é isso que eu falo para as pessoas, velho. Quando a gente tá tratando de cultura, e aí eu entendi por que eu era apaixonado. Porque eu tratava a empresa como minha. Você se sentia em casa quando você estava trabalhando. Totalmente. Olha, eu me sentia tanto em casa que a gente cresceu tanto que eu tive que virar à noite na fábrica trabalhando. E era o maior prazer, dar 4 horas, a gente pegava o rolo de tecido, jogava no chão, dormia 7 horas, acordava ali, escovava o dente e voltava a trabalhar de novo. Ninguém pedia, não. A gente sabia que a gente tinha demanda para entregar, a gente sabia que a gente estava crescendo. Isso é cultura. Pois é. Cultura que você faz, né? Que você lê, assim, é formidável. E veja que ele foi no lado sempre humano, né? Sempre humano. Sempre humano. Claro, o resultado da empresa, nenhuma empresa é construída para não dar lucro. Sim. Você não pode esquecer disso. Claro, senão você não consegue nem empregar, né? Nem consegue dar condições boas. Mas tem que ter realmente tem que ser jogo aberto, tem que ser transparente. Quando tem condição, tem. Exato. Quando não tem, não tem. E a gente já teve muitos casos. Eu chegava a pessoa, velho, como é que você vai chegar a deixar... E assim, tem as histórias que as pessoas não gostam de contar, né? Que eu gosto, eu conto. Não quero nem saber o que é que vai vir de lá. Não tenho medo de ação trabalhista, sabe? Porque eu me considero uma pessoa justa. Sim. Tá? Eu sou muito da lei divina, entendeu? Do Cristo, das questões morais. Então eu não posso temer isso, apesar de saber que né, a vida não é tão romântica assim. Como a gente imagina, as pessoas não são, né, tão cheias de amor com você. Mas assim, eu gosto muito, inclusive, situações como... É muito comum se você demitir uma pessoa, o cara é escroto, demitiu. Mas se a pessoa está no emprego e você depende dele para poder trabalhar no dia seguinte, ele liga para você, consegui um emprego aqui, não vou amanhã não. Pouca gente compartilha isso, né? Exato. Mas a empresa passa por isso. Eu já tive algumas situações assim, do cara estar no cliente, tendo que ir para lá trabalhar, aí um dia antes, Renato, eu recebi uma proposta de emprego. Aí você já é macaco velho, já sabe. Não, beleza. Quando é que você vai sair? O cara quer que comece amanhã. Assim. E pessoas que a gente já deu chance. Caramba. Aí o que é que eu faço? Eu chamo algumas pessoas importantes e conto. Sim. Pra dizer, olha, a gente tem que entender o tipo de pessoa que a gente quer na empresa. Por quê? Porque agora a gente vai ter que se virar nos 30. Se não tiver ninguém de outra equipe que vai ser prejudicada para colocar lá, eu vou ter que ir. Aquela velha história, tô desanimado, mas se a porra pega aqui, você tem que ir lá Tem que ir lá e fazer o trabalho. Então, é importante a gente contar essas dores da empresa para que as pessoas que trabalhem nela, sabe? Que vêm com aquela cultura de que o empresário é escroto, tá ali para dar chicotada, ela perceba que não é assim. O funcionário pode ser escroto, o empresário pode ser escroto, mas o funcionário não. Nunca é. Você tem que buscar sua melhoria mesmo. Nunca é. Velho, eu já tive cada situação assim, e eu tenho certeza que se você chamar aqui vários empresários, vão contar também várias histórias. Sim. De pessoas que já tive prejuízo. Eu tive um prejuízo no cliente, porque uma pessoa, ela não seguiu a rotina dela e dizia que estava seguindo com 14 dias. Caramba! Eu tive uma situação, eu vou contar isso aqui que é interessante. E assim, eu tenho uma relação super boa, por isso que eu falo, a gente é homem, a gente bota o peito para tomar tiro, enfim. E aí o cliente, a gente entrou nesse contrato, e com 14 dias teve uma situação lá e parou o sistema dele todo. Todo. Tudo que a lei de Murphy, a gente também deu muita corda para a lei de Murphy. Enfim, sei que esse cliente ficou parado durante 2 semanas. Então, assim, eu tive uma síndrome de ansiedade. Parei um avião. Eu entrei em pânico. Eu já tenho uma reunião em São Paulo. Eu disse, para. Já estava perto de decolar. Para. Desci achando que ia morrer.
Eu tive vários casos assim até eu me tratar e perceber que foi realmente estresse. Sim. Eu não conseguia dormir, então eu ficava triste do nada, assim, pra você ver a situação que gerou. Caramba. E o cara, o colaborador, foi de quando não tá nem aí. Saiu da empresa, com a mão na frente e atrás, aí pediu demissão, o máximo que ele fez foi pedir demissão. A empresa não podia botar um cara desse na justiça, porque ia ter que envolver o cliente. Como é que eu envolvi o cliente que já foi prejudicado? Entreguei o contrato, tive um prejuízo enorme. Enorme. Paguei uma parte, em um ano, 90 a 100 mil para microempresa é dinheiro como a zorra. Claro. E aí eu tive um desgaste emocional, só que aí se mostrou tão homem para essa empresa, que depois de algum tempo eles contrataram a gente. A relação continuou. Sim. Tivemos outras relações de grupo de empresários. Por quê? Porque você tem que, de fato, você tem que assumir suas responsabilidades. E eu disse, cara, culpa total minha. Achei uma empresa antiga por causa de uma negligência de uma pessoa. E por mais que você siga processo, tudo tem agora que a pessoa precisa apertar um botão. Sim. Não apertou o botão, gerou um prejuízo. Entendeu? Então, assim, são histórias que a gente gosta de contar, porque até para as pessoas não acharem que é só flores, né? Não é. É a realidade. Não, mas é importante compartilhar Exato, isso. A gente não pode ficar calado, entendeu, com cara? certeza. É igual uma pessoa que ela é agredida verbalmente ou fisicamente, fica calada, é a mesma coisa. exato. Porque senão isso vai gerar o quê? Como uma normalidade. As pessoas vão achar que isso é normal. Posso fazer com a empresa, porque a empresa se vira. Vai ter alguém, ela não entende que às vezes não tem ninguém para colocar no lugar, exato. não tem dinheiro para poder assumir os prejuízos, sabe? Então, assim, eu gosto muito de abrir o jogo, de contar, tem que contar mesmo. Então, assim, é uma história que todo mundo sabe. E conto isso em vários lugares que eu vou. Não tenho nenhum problema de falar sobre isso, não tenho nenhum orgulho, sabe? Até porque não precisamos romantizar, né, o negócio. exato. A gente tem que falar a verdade mesmo. Não tem negócio de dizer que é... Porque as pessoas geralmente, aqui, principalmente aqui, a gente tem uma cultura de achar que o dono do negócio é sempre o filho da mãe. Uhum. Ah, faz tudo. Mas o cara tá ganhando dinheiro. Mas o cara tá rico. Mas o cara... Só que ninguém sabe o que o cara passa. Ninguém sabe que o cara tem crise de ansiedade. Ninguém sabe que ele trabalha praticamente mais do que todo mundo na empresa. Ninguém sabe que ele tem uma responsabilidade muito grande em pagar salário, em pagar isso, em garantir Pois é. emprego das pessoas. É muita responsabilidade, velho. E é muita responsabilidade, né? Eu gosto muito de fazer... Eu sou um cara... Gosto muito de ajudar o próximo, né? Vou fazer até um pedido a vocês aqui, pode, né? Claro, pode. Que ajudem a Liga do Bem. Liga do Bem, se procurar na internet, é uma instituição que ajuda as pessoas. A gente faz caravanas em interiores aí. Já vou Passar para vocês divulgarem aí no canal. Que nesse momento a gente vai quinta-feira para Heliópolis. Onde é que a galera acha? Tem arroba, tem Instagram? Arroba Liga do Bem. Acho que é Liga do Bem Oficial. Deixa eu... E aí a gente faz caravanas no lugar. Leva lá assistência médica, odontológica, constrói biquedoteca, constrói banheiro. Eu já participei, fiz um vídeo Já? pra eles. Liga do massa, Bem. massa. É lindo o lugar. É Liga Lindo. do Bem Oficial, o Instagram deles lá, pra quem quiser seguir. Eu já vou seguir e vou já. Massa, Deixa eu só lembrar aqui que já eu ia vou falar, que ajudar. eu comecei a falar do altruísmo. A gente tava falando de quê aqui? Acabei me perdendo do... Hã? que a gente tava falando aqui, de que assunto que eu cheguei na Liga do Bem. A gente tava falando sobre o lance da pessoa achar que o empresário, ele... Ah, sim. Aí eu voltei nessa parte de ajudar o próximo, mas eu acho que eu ia falar aqui sobre outra coisa, eu acabei me perdendo. Mas foi bom que eu também falei de um assunto importante, que a gente tem que ajudar, né? A gente tem que ajudar o altruísta, com certeza. Que nessa situação que aconteceu aí, minha filha, eu não esqueço, eu passei 2 dias lá no cliente. Sábado, domingo, virando noite. Minha filha doente em casa. Doente. Aí a mãe segura a onda, porque sabia que eu tinha uma outra responsabilidade. Então, assim... Sim. E eu já cheguei em situação de minha filha dizer: pô, quanto é que meu pai vai tirar férias? O filho fala isso porque sabe que você não pode estar, sabe? Então, coisa que a gente precisa falar. A Exato. gente tem que falar porque as pessoas precisam entender a realidade do empreendedor. Sabe? Aquilo que eu falei mais cedo, de que uma coisa que todo empreendedor, quando atinge esse ponto, ele fica livre, é a empresa trabalhar sem ele. Exato. Porque senão ele vira refém. E estar refém de algo é uma coisa Horrível. muito ruim, você se sente preso, né? Exato. E reflexivo, pô, que eu fico construir minha própria cova, né? Exato. Esse é o maior bem, é o maior ganho do empresário. Eu construí a minha prisão. Não consigo sair daqui, não consigo me libertar, não consigo ser livre. Então, esse é o sentimento ruim. E vamos lá. Qual é a mensagem que você daria para a galera que está assistindo a gente, para o empreendedor, né, para o empresário, para alguém que está entrando agora? Qual é a mensagem que você diria para essa pessoa? Rapaz, pergunta difícil isso aí, viu? Você devia ter dito que eu preparava. Né? Não, manda primeiro Cara, então, leia o seu livro. Mas assim, o que é que você falaria para esse empreendedor? O cara que está começando? Assim, uma das primeiras coisas que eu falo aqui é comece mesmo que seja para errar.
Uhum. Boa. Tem algumas frases bacanas que você pega na internet. Tem uma que é daquele cara do fundador da Reserva, esqueci o nome dele agora, que fala que o que nasce perfeito nasce tarde. Muitas vezes você espera o momento certo, velho, o momento certo é começar. Claro que você não vai começar do nada, mas você tem que fazer o mínimo. Né? Então, assim, você tem uma ideia, o que é que eu recomendo de primeira? Valide sua ideia. Onde é que a startup faz? Faz um MVP ali, que é um produto pequenininho para validar, ver se vai ter aceitação. Sim. Tá? Então, eu tenho uma ideia de oferecer um produto XYZ. Vou vender para quem? Chega para algumas pessoas e entrevista ela. Pô, tô com essa ideia, o que é que você acha? Aí você vai descobrir se essa ideia é boa, Sim. ou se precisa ser melhorada, ou se é péssima. Péssima porque não vai comprar, ou péssima porque tem muito concorrente. Porque às vezes você não tem nenhum problema você lançar um produto que todo mundo já tem. É só você botar um valor diferente que essas pessoas entregam. Certo? Tem muito casos assim, sempre tem espaço para todo mundo. Então, acho que é uma dica que eu daria. Valide sua ideia antes de colocar no coisa. Boa. E faça. E faça. Bote para andar, e aí você vai mexendo ali, invista pouco. Se você puder, não pegue investimento tão cedo. Tente fazer um fluxo de caixa, ou pegar investimento de casa, sabe? Pede pro pai e pra mãe um dinheiro emprestado pagar depois, que aí você consegue, porque você não vai ter os juros aí que costuma ser muito alto. Então, imagine você começar um negócio que não fatura, já devendo a banco. Então, assim, em todo o meu negócio, eu nunca peguei investimento. Nunca peguei. Para não dizer que eu nunca peguei investimento na pandemia, o Pronamp, Sim, o Pronamp. que eu peguei para poder segurar meu caixa. Foi importante, porque depois a gente teve que queimar esse caixa, mas não precisava. Sim. Foi uma oportunidade, dinheiro pouco, dinheiro barato, né, que o pessoal chamou. Mas assim, todos os negócios eu que financiava com meu dinheiro próprio. Então, isso é uma coisa bacana. E a outra coisa é fazer, tem que fazer e não desistir, né? Eu vou no lugar e o cara pega, imagine só, quando eu comecei a vender pizza, no lugar, eu tenho certeza que o primeiro lugar que eu fui, o nego disse zero, velho. Não quero não tô afim, já tem outro que eu compro, entendeu? E dizer que compra em outro lugar não quer dizer que não é um cliente para você. Exato. Tente entregar um valor diferente, com honestidade, com ética, claro, né? Que a gente tem que ter a ética. E tem que fazer. Não adianta ficar só no desejo, no papel, entendeu? Porque quando você for fazer... porque eu tenho várias ideias sem ação. E aí tenta criar a perfeição. Não existe. Primeiro que o produto é melhorado o tempo todo. Então, acho que diria isso, e não desistir, né? E assim, e também desistir também é uma decisão acertada. Exato. Muitas Saber vezes desistir, né? Claro, Momento você tem que saber, desistir. peraí, meu irmão. É melhor ter um prejuízo agora do que ter um prejuízo maior na frente. A galera às vezes segura o barco ali até Porque umas já investir horas. tanto, mas você vai... Isso. Não tá dando certo. Você Deixa vai esse investir negócio de mais lado. ainda se você não largar. Pronto. O caso mesmo que você falou aqui foi do seu sogro, né? Ele certamente tomou uma decisão acertada porque ele percebeu que ter um negócio próprio não era o dele. Uhum. Porque requer habilidades realmente você ter um negócio próprio. Exato. E às vezes habilidade você nunca pensou na vida. Exato. E não tem nada de errado nisso, tá tudo certo. Pra trás e tudo fala assim, certo, errei aqui, tá tudo certo. Vou assumir essa muita gente bronca, prospera muito, tem condições financeiras do que muitos empresários. A vida não é fácil, mas às vezes o cara gosta dessa coisa gostosa da dor de um dia você tá lá com a equipe, no dia seguinte 2 não vão trabalhar e alguém tem que suprir, ou o cliente não paga, você agora... de risco. Aí chega um final de ano, você tem que pagar 10º em férias, tem que dar férias e cadê o caixa, tá onde? Então, essa coisa de que o empresário passa. E que poucas pessoas falam, né? Desse outro lado, você dá férias pra todo mundo, mas você não tem férias. Você paga férias pra todo mundo. E pra terminar assim, ó, outra dica que eu dou... E ainda continua sendo escroto o empresário. Se quiser ajuda, pode me procurar. Tá? De novo aí, o seu arroba? Renato.empreendedor. Renato.empreendedor. Tem um projeto que eu já fiz algumas palestras sobre empreendedorismo para qualquer pessoa de graça. Vou ter o maior prazer de ajudar, de colaborar, de compartilhar minha experiência, entendeu? Uhum. Principalmente com quem está começando, que ainda tem muita coisa para percorrer. Renato. Então é isso. Renato, cara, foi um prazer. Eu ia falar aqui, ó, e se você quer ver Renato no ecossistema Master Business, fala aqui embaixo nos comentários, ó. A gente vai conversar com o homem. Renato, obrigado por você ter compartilhado um pouco aqui da sua trajetória, até do tudo que você aprendeu, você materializou no livro e você contou um pouco aqui. Acho que foi interessante. Inspirador, né? A gente entendeu que o cara começou com pizza. Mas olha, tem muita coisa que eu não contei que tá aqui. Então, não, mas não é legal. Exato. Não, as pessoas aí que comprem, que é um livro de bolso. Não, com certeza. Fácil de ler. Fácil de ler, né? Enfim, não é uma coisa que você vai demorar anos. Tipo assim, se você pegar... é um livro muito bom, mas dá uns 5 ou 6. Aqui Então, são acho que 80 páginas. Você lê... Uma semana lê. Você lê e você consegue entender, porque eu acho massa eu entender a cabeça do cara que teve 4 negócios, que quebrou,
que reconstruiu, que quebrou de novo, que reconstruiu e que está com o negócio desde 2008, né? Sua empresa efetivamente está desde 16 anos com a empresa. Então, entender um pouco dessa mentalidade desse empreendedor, para mim, por isso que eu falei que, com certeza, eu já vou começar a ler de imediato, porque eu quero entender um pouco da cabeça do cara que começou com 16 anos vendendo pizza, escalou o negócio vendendo pizza, comprou carro vendendo pizza, quebrou vendendo pizza, depois saiu montando outros negócios e que tá aí firme e forte como empreendedor até hoje. E então, Sandrão, ele tava falando que ele recebeu tipo, você conheceu uma pessoa, um ghostwriter ali para poder escrever. Não, ele mesmo fez questão de escrever. Então, ele que fez todas as correções. Vou até falar aqui rapidinho, pra você lembrar. Lucas Frois, tá? Lucas, inclusive, trabalhou comigo no marketing da Inove. Sim. Aí depois chegou um momento que já não fazia sentido ele estar lá. Ele saiu, foi para outros lugares. E aí, um belo dia, a gente manteve relação. Ele, Renato, tô trabalhando como ghostwriter, o que é isso? Ele me explicou, disse, pô, velho, tem uma ideia de um livro, você vai ser o cara. E aí ele veio, aí ele passou um tempo em Portugal, a gente está construindo o livro. Do projeto até sair o livro foram 3 anos. Porque a gente pensa que é assim, mas tem o dia a dia da gente que a gente tem que tocar. Claro. E aí eu escrevia, eu falava, né, transcrevia ali numa própria ferramenta, e ele pegava as coisas, fazia as correções todas, adequações, que não é minha praia essa. E aí saiu essa obra aí. Aí o que eu queria dizer é que se o episódio foi massa, o livro também tá legal, porque saiu daí de dentro, né? Você que escreveu, então esse episódio linguagem... é o resumo daqui, né? Então a linguagem tá bem bacana nesse livro tá aí. muito leve, tá muito... E pragmática, não dá muitas voltas e tal. Sim, acho que show. Quem tem lido aí, pessoas experientes, assim. Pô, eu tive muitas testemunhas boas. E aí a gente poderia aproveitar a câmera ligada, né? E pegar uma dedicatória, né? Vamos filmar esse momento. Aqui, ó, por Você com favor, caneta. dá um autógrafo aí pra... Vou botar em nome do ecossistema. exato. Né? Exatamente. Pô, legal. Assina aí esse best-seller. Espero que chegue um dia. Se chegar algumas pessoas, já tá bom aí pra mim, hein? A gente que eu falo, vocês estão me incluindo porque eu também estou escrevendo um livro. Em breve, Boa. vocês terão aí um livro meu, né? Dominando o Algoritmo Humano. Aí um convidado com o livro, o host com o livro. Aí vai ser me uma maravilha. inspirar a escrever um livro aí também. tem que escrever livro. Eu até pedi a indicação lá como é o nome do rapaz? Lucas Frois, né? Depois eu vou entrar em contato com ele também para poder... Porque eu tô no processo, tô na metade do meu livro. De refinar, processo de refinar, né? Porque não é fácil, né? A gente que tem tantas outras coisas, às vezes eu paro ali de noite e aí escrevo 2, 3 páginas, daí no final de semana eu paro, escrevo 2, 3 páginas, porque eu quero manter o negócio andando. Sim. E aí, se a gente tivesse mais tempo para se dedicar ao livro, a gente... Mas enfim, em breve aí vocês vão ter... Deu queda de luz? Foi? Já deu 12? São 14. Deu um sinal. Calma que em breve vai estar aí o algoritmo... Desvendando o algoritmo humano. Peso do livro. Olha aí. Valeu, gente. Obrigado aí. Obrigado. A gente que agradece. Eu queria tirar foto com vocês aqui. Não, claro. Com certeza Pessoal, absoluta. para vocês que estão aí, faz o seguinte. Eu sempre faço isso. Sempre falo isso porque eu acho que é uma maneira de você ajudar os outros. Por exemplo, aqui, a gente está aqui com o Renato disponibilizou o tempo dele, a gente está com o nosso tempo aqui contribuindo com você. Né? E que tal você contribuir com outras pessoas? Como é que você pode fazer isso? Você vai olhar ali para a sua rede de amigos, de contato, e vai dizer assim, quem é empreendedor? Quem está querendo empreender? Então você vai vir aqui embaixo e você vai compartilhar esse episódio. E você vai compartilhar com essa pessoa que é empreendedora e que quer empreender. E você vai dizer o seguinte, olha, tô te dando um presente, tá? Porque eu assisti, gostei, eu acho que pode te ajudar, pode te inspirar. Não custa nada e com certeza, muitas coisas que a gente falou aqui pode ajudar o seu amigo que é empreendedor. Exato. Então, clique em compartilhar. Aí você manda assim, ó, pra você não dizer que eu nunca te dei nenhum presente, aí você manda o link. Pronto. E é isso. Então, muito obrigado e até o nosso próximo episódio. Valeu, Renato. Obrigado, velho. Obrigado, gente. Valeu!